Hello, people! Satisfação! Estamos aqui em mais um episódio do My Business. Um episódio do podcast que faz parte do grupo My Job. E você é extremamente bem-vindo aqui para aprender comigo também nesse episódio. E hoje temos aqui o meu grande amigo, Leandro Mastrangelo. Esse nome já é um nome forte, Mastrangelo. CEO do Omakase e do Quintal 280, restaurantes renomadíssimos em nossa capital. E seja bem-vindo, meu amigo. É absolutamente um prazer ter você aqui comigo hoje e a gente contar boas histórias. Felipe, é um prazerzão estar aqui contigo hoje. Fiquei muito feliz de receber o seu convite. Oh, meu amigo, é um Felipe, prazer. na verdade, virou um amigo, tivemos uma amizade que acabou aí se fortalecendo através de negócios, do business. É isso. E, cara, um prazer estar aqui com você. Vi essa sala aqui quando estava sendo montada e hoje estar aqui contigo fazendo esse podcast, poder trocar ideias sobre empreendedorismo. É uma alegria. É uma alegria, cara, é uma alegria. Meu amigo, vamos falar um pouquinho de negócios hoje nesse episódio. Bora? E eu gosto, na verdade, é interessante que a gente tem perfis, né, meu amigo? A gente tem o Leandro. Você é jovem, você tá quantos anos, Leandro? 34. 34 anos. É um jovem, eu tenho 33, né? E a gente percebe que essa veia empreendedora, ela parece que tem picado, de fato, muitos jovens. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, parece que essa veia empreendedora não é para todos. Concordo, Felipe. Por que não? O que você acha? Por que você acha que alguns parece que tem, Leandro, uma pegada de querer fazer negócios, business e tal, e outros simplesmente sonho, mas nem começar algo começa? Qual que é a diferença bruta que você visualiza? Felipe, eu acho que existe uma frase que me marcou muito quando eu li a primeira vez, que falam que a coragem, ela vence qualquer talento. Então, o mais inteligente, ele sempre vai trabalhar para o mais corajoso. O mais esperto, ele sempre vai trabalhar para o mais corajoso. Eu acho que nós estamos na ala dos mais corajosos, porque eu já compartilhei várias histórias contigo, até você também, histórias suas comigo, e existe uma linha muito parecida entre nós que estamos no dia a dia na linha de frente, né? Que é o quê? A coragem de fazer acontecer. Cara, como que você fez isso? Você sabia? Você fez um business plan? Não. Você tinha um manual, você tinha... Cara, não tinha. Na verdade, a gente nem podia fazer. Mas a vontade de fazer dar certo era maior, entendeu? Então, acho que existe uma questão cultural também muito grande. Mas você acha que não tem a ver também com... Você acha que todo mundo tem oportunidade? Muitos vão dizer assim, você tem coragem, mas também você teve a oportunidade. Eu nunca tive uma oportunidade. Eu conheço pessoas que falam assim, a oportunidade não bateu na minha porta para eu poder abrir um negócio, para eu poder expandir, para eu poder fazer. Você acha que tem a ver também com oportunidade, que tem a ver só com coragem? Eu acho que a oportunidade, ela bate na porta de quem procura ela, né? Certo, explica mais isso aí. Por exemplo, assim, a oportunidade, obviamente, existem muitas pessoas que têm oportunidade e aproveitam elas e dão muito certo na vida. Outras desperdiçam oportunidades. Não dão certo valor, ou enfim, começam algo e não terminam, entendeu? Talvez por medo mesmo. Mas eu acho que existe uma questão cultural também, até dos nossos pais, parentes, que muitas vezes pregam algo quando nós somos menores. Tipo, você tem que fazer algo para você ter segurança. A estabilidade. Faça um concurso público. Quando estabilidade não existe, né? Eu dizia Flávio Flávio Augusto, né? Então, assim, eu acho que essa questão da oportunidade, ela tá muito ligada à questão do cara ser acirrado mesmo. Colocar algo como um objetivo, correr atrás e ter coragem de enfrentar os desafios, porque hoje em dia nada é fácil, né? Você usou uma expressão sobre criar oportunidades. É interessante que pensar nisso, quando as pessoas elas esperam que as oportunidades elas caiam no colo como algo pronto, né? Como um jogo de Lego, um jogo de várias peças, mas já montado no colo. Sim. E eu tenho percebido de muitos empreendedores que eles também, quando eles têm a percepção de oportunidades, eles juntam peças para criar essa oportunidade. Então, Perfeito. exemplificativamente, eu tenho um lugar que é uma baita de uma oportunidade, mas o lugar sozinho não faz nada. Não faz nada. Eu tenho uma ideia que é uma baita de uma oportunidade, mas a ideia sozinha não faz nada. Sim. Eu, às vezes, posso até ter a oportunidade de um crédito, que é uma baita oportunidade, mas também o crédito, sem o lugar e sem a ideia... Sem ideia, sem execução, não dá pra você fazer nada. não dá. Portanto, acaba sendo um mix, né, Sim. de cenários. E esse lance realmente da oportunidade, ele tá muito ligado, né, com essa questão da execução. Então, você enxerga uma oportunidade e, obviamente, você tem que estruturar aquilo ali.
É a mesma coisa que hoje chegar e falar, Felipe, é o seguinte, eu tenho uma oportunidade para ti, mas se você não tem uma estrutura baseada em alguns conhecimentos técnicos que seja, enfim, ou então se preparar para abraçar essa oportunidade, você vai fazer o quê? Você vai se perder na metade do caminho, Uhum. entendeu? Eu acho que eu vejo muito isso hoje. Às vezes algumas pessoas elas têm algumas oportunidades, nós mesmos sabemos, em algumas parcerias, enfim, relações comerciais que a gente tenta ter com outras pessoas, fornecedores, enfim, e há grandes oportunidades que as pessoas às vezes não acreditam na ideia, É. entendeu? Leandro, vamos falar um pouquinho da sua história. Você veio de família rica, né? Não, Não, não veio, não? Hã? não, nem um Pegou uma herança pouco. do seu pai, Ah, né? não E queria, falou: viu? vou agora montar um negócio pra queimar o dinheiro dele. E deu certo. Foi assim? Não, não foi, Você Felipe. nasceu aonde? Conta pra mim. Nasci em Campo Grande, sou de Campo Grande Campo mesmo. Grande. Campo Grande, sou natural de Campo Grande MS. E conta um pouquinho vamos voltar um pouquinho lá atrás, porque ninguém começa, a história de ninguém começa do começo do sucesso. Cara, dando uma pincelada rápida, assim, da minha trajetória. Eu, eu sempre tive pais que me deram uma estrutura. Seus pais, você pode dizer, seus pais fizeram o que na vida? Sua infância, sua adolescência? Cara, Seus pais trabalhavam minha no mãe quê? foi empregada doméstica, trabalhou primeiro, meu pai e minha mãe trabalhando em fazenda, primeiro. Mas Depois, como caseiros como mesmo. caseiro. Eles eram caseiros de fazenda. Sim, E você morou na fazenda eu junto com morei um eles? tempo na fazenda, depois nós viemos para a cidade. Minha mãe trabalhou de empregada doméstica, depois trabalhou no escritório de contabilidade, depois trabalhou, enfim. Ela era formada? Ela não era formada, ela era Não. secretária mesmo. E seu pai? Meu pai sempre trabalhou com fazenda, enfim, trabalhava na fazenda de um tio dele. E eu fui E, criado um tempo na fazenda e uma parte na e cidade. vocês eram uma família de quantos? Nós éramos família de 3 pessoas, era meu Família pai e de... minha mãe, Você, seu pai e sua mãe. sim. E depois meus pais se separaram em determinado momento da minha vida, e aí eu fui morar com a minha avó, por parte de pai, e com a minha mãe. E você tinha quantos anos, mais ou menos? Tinha mais ou menos uns 7 anos, Ou por seja, aí. um período Era bem bem novo, de é, base, de base, fundamento. exatamente. E aí, Só sua avó. só a minha avó. E aí eu não tive assim, uma proximidade muito grande com meu pai, apesar de vê-lo às vezes. Então minha mãe foi meio que uma mãe e pai pra mim. Sua avó. Minha mãe. Sua mãe. É. Mas você foi morar com sua avó. Mas eu morava com a minha avó. Mas você ficava próximo, Sim, visitava aí sua mãe. enquanto a minha mãe trabalhava ali de manhã, tarde e noite, trabalhava em dois trabalhos, 2 períodos, né? Eu ficava com a minha avó. Ia pra escola e depois eu tava com a minha avó. E eu muito cedo via aquela ralo que a minha mãe dava pra me criar, pra dar um suporte ali, né, cara, pra formar, enfim, pagar a escola, essas coisas. E aí aquilo, eu desde cedo, eu sempre gosto de frisar isso, que eu tive uma consciência de que eu desde cedo precisava, cara, tomar um rumo na vida pra ajudar minha mãe, enfim, e não foi muito diferente. É aquela perspectiva de eu preciso ajudar minha mãe. Perfeito. Eu quero tirar ela dessa situação. Exatamente, cara. E seu pai, você parou de ter o contato com ele? Eu tinha contato esporádico com meu pai, assim, porque ele trabalhava em fazenda, então ficava um pouco Entendi. longe, né? Mas era por um problema de relacionamento Não, cara, ou eu nunca tive simplesmente por eu distância? nunca tive uma falta, um problema de relacionamento. Era mais por distância mesmo. A gente se falava sempre por telefone e tudo, mas a criação, o exemplo mesmo de quem eu vi ali foi realmente da minha mãe, né? O dia a dia, o certo e o que não era certo, Você entendeu? não teve uma figura paterna no dia a Eu não dia? tive, eu não tive. Mas assim, e o legal, Felipe, que assim, que às vezes a gente vê muitas pessoas falando, eu tive um trauma, tenho o maior respeito por isso, mas eu não tive esse trauma por faltar a figura paterna. Uhum. Eu acho que minha mãe representou muito bem isso pra mim, inclusive do que fazer, o que não fazer, do que era certo ou errado, questão quesito família, entendeu? E aí, de determinado ponto da minha vida, nós nos mudamos para um apartamento que a minha mãe comprou. E ali, eu tinha mais ou menos uns 14 anos por aí, e ali eu já quis começar a me virar sozinho, ajudar minha mãe em casa e tal. O primeiro trabalho que eu arrumei foi num lava-jato, Lá no bairro. lá no bairro. E aí, cara, o lava-jato eu não lavava carro, eu fiquei como meio que um office boy. Mas como é que foi isso? Você chegou lá, você falou pra sua mãe assim: mãe, tô percebendo que tô querendo ganhar uma grana porque eu quero comprar alguma coisa. Ou você falou: não, mãe, eu quero começar a pagar a luz de casa. Mas como é que foi isso, assim? Cara, Porque tem tudo uma motivação, né, Leandro? Você pensar que você queria trabalhar. Você queria trabalhar para ter o seu dinheiro e não depender da sua mãe, para comprar alguma coisa para mostrar para seus amigos, para poder botar dinheiro dentro de casa, porque você sabe que o que você fosse trabalhar, você ia ganhar pouco. é. Com 14 anos de idade Sim, ali. sim, eu tinha essa Qual que era a consciência. motivação? Mas eu acho que a maior motivação, cara, realmente era poder ajudar minha mãe. Na verdade, não era nem poder ajudar. Eu tinha uma sensação de que eu não queria ser um peso a mais, entendeu? Tipo assim, eu não queria que ela se desgastasse tanto
E eu precisava fazer alguma coisa para me ajudar em casa, ter também um dinheiro meu. Às vezes a Não gente precisa já tinha do dinheiro consciência, dela e já tinha tal. consciência que às vezes eu queria comprar alguma coisa ou outra e não podia, minha mãe não tinha condição. Nessa época morava só você e sua mãe ou Só é sua minha avó foi mãe, morar junto? só é minha mãe. A minha Então você avó continuou na casa dela. separou e você foi morar com sua avó. Perfeito, é, Com sua mãe. com a minha mãe. E aí, cara, consegui esse emprego, era um lava-jato de um conhecido nosso, da família, e eu fui trabalhar lá, cara. Aí ele facilitou. Daí, cara, entrei, isso era uma bagunça o lava-jato, assim. Você lembra do teu salário? Cara, eu ganhava na época R$ 500, cara. R$ 500 por mês. 500 Dia reais por inteiro ou meio mês. período? Dia inteiro. Dia inteiro. Você Trabalhava, estudava? trabalhava de manhã, perdão, eu trabalhava das 13 às 18, Tá. estudava pela manhã. Uhum. E aí, cara, comecei a trabalhar e tal, daí o que acontece? Eu cheguei pra trabalhar e aquilo era tudo muito novo pra mim, né? Então tinha a galera que lavava os carros, tinha os clientes que recebia, e o dono do Lava Jato, ele meio que era muito corrido. Ele tinha outros negócios, passava lá de manhã e tal, e eu falei, cara, eu vou organizar esse negócio aqui. Cara, eu entrava no... Mas ele pediu ou você Não, falou? ele não pediu, ele falou o seguinte, você vai só receber, o cliente vem, você recebe, você guarda o dinheiro ali no caixa e tal, e aí você vai anotando aqui, você vai dando baixa nas lavagens que forem feitas e tal, beleza. Cara, mas assim, eu sempre fui, Felipe, de fazer a mais sem ter que me pedir, entendeu? E assim, o escritório era uma zona, assim, cara. Eu tenho um negócio com Você é meio organização, cara. Por exemplo, tá esse copo. Esse copo aqui eu gosto de estar organizado o negócio. Eu me sinto bem, assim, sabe? E eu falei, cara, vou organizar esse escritório. Tô o dia inteiro aqui dentro, né, cara? Vou organizar isso aqui. E aí, cara, comecei a botar em ordem as coisas. E um mês de trabalho, eu peguei todos os nomes dos caras que iam lavar carro e eu organizei, clientes. cara. Então, assim, o cliente ia me pagar, eu falava, ó, qual que é o dia que o senhor quer que pegue o carro de novo do senhor? Então eu comecei a fazer uma planilha pro dono do Lava Jato. Pro cara saber. No segundo mês, cara, tinha uma planilha com todos os dias que tinha que pegar o carro dos clientes, era um Lava Jato perto da 15, então tinha até a galera do Ernesto Borges ali e tudo. Cara, comecei a fazer relacionamento com todo mundo. Segundo mês de trabalho, cara, os caras já ligavam direto. Ou então a gente já sabia o dia e horário que era pra pegar o carro do cara. Você falou, o objetivo aqui é não deixar o Lava Jato vazio. Tem que sempre ter operação. Exatamente. Todo mundo sabe que o carro suja de novo. Exatamente, Você entendeu? falou, ao invés dele levar no outro lugar ou esperar ele, eu vou fazer um elemento proativo que a gente vai atrás do cliente. Exato, cara. Tá. E aí, cara, isso eu me destaquei rápido. E aí trabalhei acho que 1 ano e meio Estamos falando aí de 15, 16 anos. E aí, cara, depois eu precisava ganhar mais. Eu queria já ganhar mais, tinha uma ambição de ganhar mais. E eu sabia que ali não ia muito mais do que aquilo, né? E aí foi que eu consegui o meu primeiro emprego, que foi numa empresa de cobrança extrajudicial. E teve relação com os advogados ali perto, que você conversava? Tinha bastante relação. Os caras iam lá, a gente Não, mas trocava ideia. foi por causa deles que você Não, conseguiu não esse foi. emprego? Não foi por causa deles, E aí eu tive uma família assim que teve alguns advogados, tios, enfim. E aí eles sempre falavam, você tem que fazer advocacia, tem que fazer direito, né? Faculdade de direito e tal. E eu meio que cresci com aquilo, pô, vou fazer faculdade de direito e tal. E aí entrei numa empresa de cobrança extrajudicial. Chamava Cobrade até na época. Cara, era um call center assim. E a gente cobrava, na época, a galera que financiava carro, tudo do... Esqueci o nome da financiadora agora. Tá. E aí, cara, era o dia inteiro ligando pros outros pra cobrar. Fulano de tal, você tá com tantas parcelas. E aí, a galera xingava, falava ou não? Cara, era um A pessoa era caos, bem assim, educada? porque era, sei lá, a gente trabalhava numa sala que tinha umas 50 pessoas. Então você imagina 50 pessoas cobrando, cara. E era uma pressão, assim, monstra, porque chegava... Produtividade, você tinha que receber, entendeu? Mandar boleto, fechar acordo, tal. E aí chegava 8 horas da manhã, eu tinha que estar sentado na minha baia já. Aí vinha uma lista pra mim, cara, eu juro pra você, de umas 200 pessoas pra cobrar no Com dia. o telefone e o valor da conta. E aí E aquela você lista... já tinha Você tinha na lista também já o limite de que você podia parcelar? eu etc. tinha ali, a gente fazia ações de propostas, né? Geralmente essas ações eram na quinta-feira, que a gente dava desconto, essas coisas. Então ali havia o nome da pessoa, o que ela tava devendo, o valor, o veículo que era, enfim. Cara, e assim, aí todo dia era feito um novo sorteio. Então tinha dia que você falava com o seu João hoje e amanhã o seu João caía de novo pra você. Então tinha dia que você falava com o seu João hoje e o seu João no outro dia caía com o seu colega de trabalho. Então tinha muito essa dinâmica. Você era aquele cara que era um porre que fica ligando todo dia pra alguém. Eu era esse cara, velho. E na época não tinha. Hoje a gente consegue deixar bloqueado. Eu deixo bloqueado uns números aí no meu celular. Não, na época não tinha. E os caras xingavam toda a gente, cara. Não venham. E a gente ligava hoje, amanhã ligava de novo. Opa, tudo bem, tô ligando de novo. E tinha que ligar. A gente tinha um supervisor, o cara falava, vocês têm que ligar. Tá. Tem que ligar. Cara, e assim, ligava, pô, mas você me ligou ontem de novo. Você não entendeu que não tem dinheiro? Eu escutava isso, cara. E era barulho de criança gritando no fundo. Não vou pagar mais. Se quiser mandar vir prender minha moto. Cobrava uma galera de Corumbá, cara. Rapaz, os corumbaenses era muito engraçado. Por quê?
E é o jeito, sotaque, eles têm um sotaque Pra meio falar, vem, peculiar, né? leva pra fronteira. Quero ver você pegar aqui engraçado, na cara. Bolívia. E aí, o que acontece? Comecei a trabalhar lá e eu lembro, eu ganhava R$ 1.200 O dia nesse inteiro? lugar. Dia todo, cara. Entrava 8 da manhã, saía 6 da tarde. Você tá fazendo escola? Porque você tava ensino médio, né? Nessa época. Aí eu comecei a fazer faculdade, eu já tinha 17 anos, né? Você tava Aí, 17 anos, começou... Faculdade de que era que você foi fazer? fiz faculdade de Direito. Foi fazer direito. É. Aonde que você fez? Fiz na Uniderp. Uniderp. É, Aí era noite. era à noite. E aí, cara, a faculdade de Direito custava R$ 900, eu ganhava 1.200. Putz. Cara, daí Tinha não sobrava carro? nada, velho. Não tinha carro. moto, alguma Não, coisa? não tinha carro. Nada. Cara, não sobrava, entendeu? Não tinha. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu tive um dia a brilhante ideia de vender bombom, cara, Na faculdade. Não, dentro Do call. do call. Porque eu trabalhava com 50 pessoas. E às vezes tinha uma senhora que ia lá vender bombom, e o bombom dela era ruim, cara. E o pessoal comprava tudo. E eu falava, como é que vocês compram esse bombom ruim? Daí o pessoal, só tem esse bombom. Eu falei, eu vou fazer um bombom. E eu realmente, a gastronomia sempre teve um traço desde pequeno comigo, sabe? Aham. Isso é legal, porque depois eu conto um pouco mais. Quando eu Aham. fui morar sozinho com a minha mãe, a primeira vez que fui cozinhar, quase botei fogo na casa. E aquilo me marcou muito, assim, sabe? Vamos Porque voltar. a minha mãe depois falou, você vai ter que aprender a se virar sozinho um pouco, cozinhar e tal, enquanto ela trabalhava à noite. E aí, beleza. Aí eu falei, cara, vou fazer bombom pra esse povo comer, velho. E aí fui, pedi autorização na época, pro pessoal chefe. que era dono, pro chefe, né? O cara falou, não, de boa, você só não tumultua a sala. Falei, beleza, então eu vou fazer o seguinte, vou trazer bombom 3 vezes na semana, aí tem um horário específico que eu entro e vendo aqui no horário do intervalo, beleza, beleza. Cara, Você fez quantos bombons que você fazia? eu vendia assim, cara, uns 200 bombom por dia, toda vez que eu levava. Por dia. E tinha semana que eu ganhava mais que o meu salário vendendo bombom. Você falou, Aí eu falei, cara, porra, uma puta de uma oportunidade, né? Aí o que acontece? Aí eu comecei a faculdade e eu tinha que pagar aquela faculdade, né, cara? R$ 900 por mês. R$ 900 por mês e não sobrava nada. Aí a gente tinha um vale-refeição que às vezes, eu não consumia o vale-refeição, a gente ganhava em dinheiro. E aí eu ia almoçar na casa da minha avó, que ficava uns 3, 4 km desse lugar onde eu trabalhava, perto do Horto Florestal. Eu tinha uma hora de almoço. Cara, eu ia lá almoçar e voltava voando. Eu lembro assim que chegava às vezes, cara, no limite do tempo, para economizar o valor do almoço que o pessoal pagava para nós em dinheiro, entendeu? Uhum. Aquele valor ele depois, enfim, eu fazia outras coisas, pagava outras contas, enfim. Cara, e aí eu fiquei sabendo que ia ter um concurso do estado que você fazia e eles subsidiavam 90% da bolsa da faculdade. Falei, Além cara, de te pagar o valor do concurso. não, aí Ou era não? só isso. Você precisava Tá. fazer um estágio em algum órgão público do judiciário e era 90% da bolsa, digamos assim. Falei, cara, eu vou fazer esse concurso aí, né? Cara, fiz um negócio e passei, velho. Então aquilo foi uma alegria muito grande pra mim. Mas você teve que fazer estágio. Eu tive que fazer estágio, eu tive que sair desse emprego. Entendeu? Então, mas o emprego te pagava 1.200. Você até entrou no estágio, o estágio pagava tua bolsa, 900. Sim. Mas não foi prejudicial, então? Cara, o que acontece? Chegou um momento que eu tava muito. Eu não gostava de ficar. Aquele ambiente ali, eu não via perspectiva de melhora. Você entendia que você ia reduzir sua remuneração, mas você falava, mas eu não tenho o que fazer, É. aqui não tenho onde eu crescer mais, vou fazer isso. Você vê. Aí assim, cara, eu acredito que quando as coisas são predestinadas a acontecer com a gente, vai acontecendo automático. E eu tive realmente essa preocupação. Falei, tá, beleza, eu vou sair, mas eu vou ter que fazer outra coisa no período da tarde. Aí porque o estágio era meio período. Exatamente, entendeu? E os caras. E assim, eu queria fazer esse concurso porque eu já estava entrando no ramo do direito de uma forma indireta, entendeu? E eu acreditava que isso seria bom pro meu currículo na faculdade, entendeu? E aí, beleza, aí eu entrei nesse. Primeiro órgão que eu fui trabalhar foi no 5º DP, que era lá na Piratininga, cara. Eu atendia, assim, bairro Los Angeles, os bairros mais violentos de Campo Grande, assim, a gente pegava as ocorrências, sabe? E, cara, foi um baita de um aprendizado pra mim, assim. Eu agradeço até hoje de ter tomado a coragem de sair fora da caixa, lá de onde eu tava ganhando R$ 1.200, tudo, e ter pulado pra esse concurso. Por quê? O que você diz? Quando você fala sobre aprendizado, Porque, você fala especificamente o que, né, na sua vida? cara, eu comecei a ter contato realmente com o âmbito do direito, ele é muito complexo, muito amplo, né? Então, assim, eu tive primeiro contato com essa parte da delegacia, que eu trabalhava, na parte criminal. Então, eu vi muita coisa ali, Felipe, feia mesmo, assim, do mundo, entendeu? Mas isso fez você ter uma percepção do que você não poderia fazer? Ou você teve uma percepção de eu não posso trilhar esse caminho, se eu trilhar vai ser ruim? Ou não? Você falou, cara, é isso que eu quero. Cara, O que ver isso impactou na sua vida?
Cara, me impactou assim, a garra que os profissionais ali trabalhavam, entendeu? O tanto que eles trabalhavam e como eles eram pouco valorizados. Tá. Então eu pude perceber que algumas áreas do direito, elas realmente você tinha que despender uma atenção, um ralo muito grande, e você não era valorizado. Tanto que hoje eu tenho o maior respeito pessoal da Polícia Civil, Militar, os promotores que eu conhecia, delegados, porque essa galera rala muito. E, cara, eu acho que eles deveriam ser muito mais valorizados, assim, entendeu? Tá. E aí, durante a minha faculdade, conheci um cara que chamava Cedric, um cara super parceiro, um irmãozão meu. E ele falou, pô, Leandro, e eu falei pra ele, cara, preciso arrumar alguma coisa pra fazer à tarde, porque eu trabalhava o dia todo, agora eu trabalho pela manhã no órgão público e tal. Ele falou, cara, e tava na época daquele site de compra coletiva, lembra? Lembro, Tinha Peixe Groupon, Peixe Urbano, Urbano, lembro. exatamente. Ele falou, cara, é o seguinte, eu tenho um primo que ele é de Londrina, ele montou um site desse lá, cara, chama Cidade Oferta. E ele tá precisando de um sócio pra expandir nas outras cidades. Ele falou, cara, ele me ofereceu, mas ele era representante comercial, tal. Ele E era um falou, não tem tempo. sócio de dinheiro ou um sócio de operação de Sócio operacional. Alguém pra trabalhar. Exatamente. Eu falei, pô, me passa o telefone desses caras aí, quero falar com eles. Cara, e fiz a reunião com os caras. Tipo, se ele me passou o telefone hoje mesmo eu fiz a reunião com eles. O bombom tinha acabado. Acabou, o monte tinha acabado, entendeu? Não tava tinha mais. mais. Eu falei, cara, como eu vou vender bombom agora se eu não tô lá dentro, né? Eu vou ficar indo lá, enfim. Uhum. E aí, cara, conversei com esses caras. O cara falou, pô, Leandro, é o seguinte, você não precisa investir nada. A gente só quer que você arrume clientes aí na cidade, em Campo Grande. Você vai ter 50% da unidade de Campo Grande, entendeu? Aí você procura os parceiros, cadastra eles, monta a oferta e manda pra gente que o resto é com a gente aqui, a gente solta a oferta no ar. Então, qual que era o meu papel? Você tinha uma pizzaria, um exemplo. Uhum. E eu ia lá na pizzaria e falava, Felipe, vamos fazer uma propaganda de divulgação aqui? Sua pizza de calabresa é R$10, vou fazer por 5, exemplo. E aí a gente tinha uma porcentagem aqui, 30% do que vender, tal, repasse, era feito tantos dias. Beleza, beleza. Cara, eu já tinha um relacionamento com algumas pessoas. A minha mãe, na época, conhecia um pessoal que tinha pizzaria, eu fechei com eles e tal. A gente começou um trabalho de divulgação do site em Campo Isso, Grande. meio período. Meio período. Eu fazia isso na parte da tarde, né? Cara, aí comecei com o site. Mas essa questão ela é interessante porque não era, na verdade, um trabalho de escritório, né, Leandro? Você era um trabalho que você precisava fazer de rua, porque você tinha De rua. você tinha que ingressar na conexão com outros empresários, Sim. apresentar o produto para eles, ainda que eles entendessem já um pouco Mostrar que aquilo era mostrar legal que era pra eles. rentável, que valeria a pena, É, fazer com que eles fizessem um valor diferenciado, fazer uma negociação, perfeito. e aí eles dando o ok, colocar. E era. Você começou, pelo que eu percebo, exatamente aí a ter contato de empresário com empresário. Perfeito. Cara, porque assim, eu tinha que falar justamente com o dono do negócio. Sim, porque ele era ele que poderia É, baixar valor de tabela. perfeito. E a gente tinha uma premissa que é o seguinte, cara, o desconto tinha que ser agressivo pra gente ter poder de venda. Então eu tinha que explicar pro cara que ele ia abrir mão daquele valor, mas que eu ia fazer um marketing pro negócio dele, porque a gente tinha um banco de pessoas cadastradas no site que era muito grande, entendeu? Então eu ia divulgar a marca dele, levar o cliente até ele, e a única coisa que ele tinha que fazer é o quê? Atender o nosso cliente de forma atenciosa. Claro. Porque naquela época tinha Peixe Urbano, Groupon, e o que os caras faziam? Era muito agressivo. Aí o cara vendia, por exemplo, uma pizza com voucher. O cara chegava lá, a pizza era diferente, tinha menos mussarela, um exemplo. Era diferenciado. Então eu sempre falava pros caras, cara, faz diferente que vai surtir resultado. E eu comecei a construir relacionamento, fechar, tal. E aí a gente trabalhei um mês captando clientes. Captei, tipo assim, ofertas para um mês. Muita gente mesmo, sabe? E você ganharia no lucro, 50% do lucro do que a empresa ganhasse em Campo Grande. Perfeito. Inclusive, assim, a gente tinha a nossa proposta era 30%, né, sobre o que arrecadaria. Desses 30% eu dividia com o pessoal. Eu tinha zero custo. Meu custo era só o quê? Eles me ajudavam Você com ia uma a pé? gasolina. Você não tinha carro nem Não. nada. Aí, na época, no começo eu não tinha carro. Cara, aí eu dava uma ralada e, cara, pegava ônibus, ia às vezes com carona, enfim. Virando. E aí eu captei esses clientes para fazer ofertas durante um mês. Cara, em um mês eu ganhei, assim, o dinheiro que eu nunca tinha ganhado. Você lembra quanto, mais ou Eu menos? lembro, tipo assim, em um mês eu fiz uns 10 pau. Você falou, caraca, Eu falei, 10 pô, ganhar pau. 1.200 por mês, cara. 10 Eu pau. ganhei o ano inteiro, Ganhei quase. o ano inteiro, Aham. exatamente, entendeu? Daí eu falei, putz, e aí o que acontece? Eu fui criando um relacionamento com esses clientes, cara, que eles começavam a me procurar. Pô, Leandro, quero fazer oferta de novo. Pô, quero fazer oferta de novo, tal. E o meu trabalho, cara, foi assim, Tirar pedido. tirar pedido. Tirar pedido.
E o que acontece? O Peixe Urbano, o Groupon, esse povo mais famoso, cobrava 50%, o nosso era 30% de comissão. Uhum. E por ser algo regional, conseguia dar um atendimento mais atencioso para os caras. Então tava sempre em contato, o nosso repasse era mais rápido para o parceiro, entendeu? Enquanto os outros sites repassavam o valor em 30 dias, a gente era 15 dias. Tipo, nós tínhamos contato. O cara me falou, Leandro, pô, tem como antecipar? Cara, a gente mexia os pauzinhos antecipar pro cara. Então, assim, eu construí relacionamento. Então, aprendi desde cedo como um relacionamento é importante pro business, pros negócios, entendeu? Networking puro. Uhum. E eu tenho, cara, amigos até hoje, cara, que eu fiz por Dessa conta época. dessa época, que os caras eram amigões mesmo, assim. E você não pensou em sair do estágio em nenhum momento pra ficar full? Cara, eu não pensei porque eu via que isso não era algo que eu queria realmente pra minha vida. Mas você via isso como algo de longo prazo ou era algo que você falava, cara, daqui a pouco acaba? Porque hoje a gente sabe que acabou. Acabou. Mas na época você tinha essa percepção, você falou, cara, não, Cara, eu não. tinha um pouco essa percepção. Eu tinha um pouco essa percepção porque saía, tinha algumas matérias meio que o pessoal especulava que poderia acabar, aquilo ali poderia ser um tiro no pé, enfim. Depois começou a rolar durante uns meses muita reclamação dos sites maiores. Isso não respingou muito na gente de imediato, mas eu ficava um pouco grilado com isso, entendeu? Eu falava, cara, não é o que eu vou querer mexer pra minha vida, entendeu? E aí, tipo assim, tinha os advogados que eu tava na faculdade e os caras estavam me estimulando mais. Então, paralelo, eu ficava com o site e de manhã, delegacia. Quando deu mais ou menos um ano de delegacia, cara, eu relatava inquérito, assim, do lado dos delegados, sabe? E, tipo assim, eu peguei muita confiança com o pessoal da delegacia. E, enfim, foi um período que eu fiz muita amizade bacana também. A minha bagagem na parte jurídica, principalmente de escrita, de fazer relatório, essas coisas, cara, eu tive um aprendizagem muito grande com esse pessoal, Você sabe? considerava ir pra área criminal, ou não? Não, eu não queria ir pra criminal, porque eu vi Não. muita coisa feia. É. Você falou, Demais. Eu falava, cara, não quero isso aqui, não. nem como advogado criminalista, Nem nem como advogado, cara. como Nunca quis. escrevente, delegado, Eu nunca quis, policial. mas um fato interessante foi que nos 6 primeiros meses de advocacia, quando me formei e tirei o AB, eu advoguei na área criminal. E, cara, era punk, assim, sabe? Eu admiro muito quem faz criminal, quem é criminalista. Meu É total ousado. respeito aí. Uma parte da advocacia muito ousada, assim, que requer muita coragem também. E aí, cara, Aí esse concurso ele te trocava de órgão de ano em ano. Você fazia períodos, aí eles te colocavam em outro órgão. Aí eu lembro que chegou a minha época de sair dessa delegacia. Daí, cara, o pessoal não queria que eu saísse, não. O delegado foi lá, fez requisição. Não, você não vai sair não, porque você é peça importante na delegacia e tá. Detalhe, fiquei mais 6 meses com esse pessoal. E aí chegou o período de renovar de novo. Eu saí de lá e fui trabalhando no DENAR. Daí saí de uma delegacia que era atendimento geral. Atendia homicídio, furto, tudo, extravio, desde tudo. Eu vi muita coisa engraçada, assim, sabe? Coisas que às vezes o Coisas cara. mais sérias até o roubo Tipo, de, o o cara roubo de chegava lá. galinha. Ah, perdi minha carteira. Ah, dá seu documento pra fazer um BO de extravio. Aí o cara tava com mandado de prisão em aberto. Ficava ali mesmo, sabe? As coisas assim, cara, bizarras, assim. Era divertido. Entre aspas, né? E você tava em que época da faculdade, mais ou menos? Eu tava no primeiro, indo pro segundo ano. Ah, você tava no comecinho. Bem no comecinho, Tava no comecinho. Aí eu fui transferido, cara, pro DENAR, que era a Delegacia Especializada em Repressão ao Narcotráfico, né? Uma baita de experiência também. No DENAR fiquei menos tempo, mas fiz amizades muito legais também, inclusive as quais eu tenho até hoje. De lá eu já falei, cara, agora eu já fiz essa parte criminal, quero ver se eu vou pra algum lugar. E entre esse período de você fazendo faculdade, fazendo estágio, essa questão relacionada aos cupons e tudo, continuava normal. Mantinha, eu Era onde mantinha. mantinha A minha renda. sua renda. Aí, Felipe, assim, com uns 3 meses, cara, eu lembro até hoje, eu comprei um New Civic. Pirava no New Civic na Não, época que eu vendia bombom. E eu imagino que você, com o New Civic, a gente tá falando aí do quê? De uns 21 anos, Por mais aí. ou menos, você já malhava nessa época? Já era fortinho, Já viu? era fortinho? Não, e aí imagina só, cara. Era o galã da turma. O cara tava com 20 Cara. anos, malhado, New Civic e tal. Trabalhava no E o setor engraçado- criminal. É engraçado que era aquele negócio, né? Tipo assim, as pessoas que eram do meu convívio, eu tinha lá 18, 19 anos, no começo ali, porra, não tinha assim, não tinha condição, minha mãe não tinha carro também, e às vezes a gente queria sair, era aquele lance de, um amigo pegava o carro da mãe e do pai, enfim. Agora eu até me antecipei, o primeiro carro que eu comprei foi um Golzinho G3. Cara, e o Golzinho tinha um problema de pegar, cara, falhava. E com dinheiro da onde que foi? Com dinheiro do primeiro do site. Do site. Sempre foi do E site. daí O site depois que que eu começou pulei a pro dar, New o site Civic, que começou a dar grana.
Daí eu comprei esse golzinho, Felipe, e fiquei ali uns 6 meses com ele, cara. Daí eu falei, cara, eu vou vender. Eu juntei mais uma grana, eu falei, vou vender, agora eu vou ver um outro carro que eu vou comprar. Daí um dia, uma sexta-feira, anunciei o carro. Anunciei numa quinta-feira. Na sexta-feira o cara me ligou de manhã. Pô, tem interesse em comprar o Gol? Você tem como vir aí no sábado de manhã me mostrar? Falei, beleza, marquei com o cara. Show. E na sexta-feira mesmo, cara, tô parado na Ceará ali, em Ronda Paz, e uma mulher chapou atrás do golzinho, velho. Amassou o golzinho inteiro. Destruiu o golzinho. É. E você ficou com o golzinho depois. Cara, daí o que acontece? O golzinho já tava, tipo assim, a pintura era velhinho, sabe? Meu primeiro carro, cara. Tipo assim. Você sabe que é interessante pensar nisso, que você tá falando pra mim sobre essa jornada. Né? Não é uma jornada que vai do dia pra noite, Não é. mas é uma jornada que vai sendo caminhando. A gente tava falando do período de 2 empregos paralelos. Um emprego, pelo que eu percebo, começou a te trazer alguma base, alguma instrução que você não tinha. Perfeito. Que era essa área de cupons, que você já falou, a gente vai falar disso mais no outro momento, que era sobre o network, poder do relacionamento. Perfeito, Mas você disse que chegou um momento que você começou só a tirar pedido, né? Sim. Porque quando você diz essa expressão que você começou a tirar pedido, significa que as rentabilidades e as entradas que tinham eram suficientes e você não corria mais atrás de outros, ou que você sentia que você ia e não tinha mais mercado? Não, eu digo assim, tirar pedido porque se tornou algo fácil Eu pra te mim. pergunto porque às vezes, de fato, pode ser, cara, essa rentabilidade pra mim aqui tá suficiente, eu não vou ficar me desdobrando mais 3, 4, 5 vezes, já visto que eu tenho isso aqui. Sim. Entendeu? Porque a gente sabe que um dos grandes problemas do empresariado, até mesmo nós que somos, é a denominada zona de conforto. Concordo. Né? E eu acho que isso começa desde aquela denominada estabilidade, como a gente chama. A pessoa fala assim, eu já ganho X, pra mim tá suficiente, já paga minhas contas. Sim. Mesmo o empresário pode dizer, olha, eu já tô faturando Y, eu tô tendo um lucro já, né? aqui, tá ok, vou manter minha operação. E nós conhecemos, com certeza você também conhece, empresários que estão em suas atividades há 5, 10, 15, 20 anos e que se você fala pra ele, cara, você já pensou em expandir? Ele não quer, terror, né? Expandir o quê, cara? Tô tranquilo, ganho bem, eu tenho aqui, eu tenho talvez a empresa dele gera para ele 20, 30, 40 mil de lucro para ele todo mês. Ele fala, não tenho, não sou ambicioso, tá tudo bem. Porque ele chega num momento, mesmo como empresário, que a zona de conforto dele faz com que ele não queira avançar. Nesse momento, falando agora, que ainda é um momento que de maneira embrionária, você tá empreendendo. Perfeito. Você acha que você foi afetado por uma zona de conforto também, dizendo, cara, tô ganhando bem, vamos só manter a roda girando? Ou você falou, não, cara, se eu ganho 10, amanhã eu quero 15, depois eu quero 20, depois eu quero... Como é que era a sua cabeça naquela época? Cara, eu sempre fui um cara muito analítico, de analisar não só hoje, o que você está vivendo hoje, mas, assim, de forma futura um pouco. Então, o que eu era afetado um pouco? Os grandes sites faziam muitas coisas erradas. E isso respingava em nós que éramos pequenos. Reputação, não atender os clientes que compravam direito, enfim. Campo Grande é uma cidade que, apesar de ser capital, é pequena, entendeu? Então não tinha um leque muito grande de coisas legais para fazer. Eu era muito criterioso com quem eu fazia as ofertas. Tipo assim, eu gostava de ter os seus melhores restaurantes, entendeu? Os melhores serviços. A gente também trabalhava com salões de beleza, procurava a galera mais legal. E aí chegou um momento que eu já tinha rodado todo mundo. E o fato de eu falar da expressão tirar pedido é que, como eu tinha um ecossistema já de clientes, o cara me ligava, Leandro, vem essa semana que eu quero fazer uma oferta. E era isso. Então, assim, o meu trabalho era manter a minha carteira de clientes e, obviamente, o que tinha de novo, às vezes saía alguma coisa ou outra nova em Campo Grande, eu corria atrás. Entendeu? Mas, assim, eu comecei a pensar que aquele fato de respingar as pontualidades negativas que o pessoal dos sites maiores faziam, poderia uma hora ou outra diminuir a nossa carteira. E eu sentia que alguns clientes faziam uma vez conosco, faziam com outros, depois falavam que não queriam fazer mais. Esse serviço durou quanto tempo? Durou aí, cara, uns 3 anos. Uns 3 anos. Uns 3 anos, 4 anos. E acabou quase. por conta que o mercado começou a O mercado esfriou. E aí os clientes começaram a parar de fazer pedido. Mas no final de 3 anos, você ainda tá na faculdade. Sim, perfeito. Aí, por exemplo, aí depois eu fui pro Denar, do Denar eu fui pra Defensoria Pública. Que é onde me deu uma base mais ampla da advocacia, porque lá a gente pegava de tudo. Era um advogado público, né?
eu trabalhava com um defensor muito legal, que me ensinou muita coisa bacana também. E aí fiquei 1 ano e meio também ali. E depois fui pro TAT, Tribunal Administrativo Tributário. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver com uma coisa com outra, mas também aprendi Bom que você uma pegou outra uma gama gama, desde o bem aspecto legal. tributário até do É. aspecto jurídico. Jurídico, enfim, da parte E nesse momento você já começava a pensar o que você queria fazer depois da faculdade, Leandro? Já, cara, eu tinha um padrinho meu que era advogado. Falou, vou advogar. E aí ele falou, Leandro, é o seguinte, quando você finalizar sua faculdade, você tem uma sala garantida aqui. Tá. É... Você falou, vou advogar Eu então. falei, vou E advogar, você com já certeza. tinha uma perspectiva de qual área? Eu queria advogar muito na área empresarial. Tá. Eu achava bacana, assim, cuidar de empresas e tudo. E dito e feito, cara, eu finalizei minha faculdade e aí fui Fez trabalhar. a prova da ordem. Fiz a prova da ordem, passei na ordem, Depois que entendeu? você terminou a faculdade. Eu fiz a primeira prova da ordem, eu fiz quando eu tava no 9º semestre. Cara, acho que fiquei por poucos pontos. Quase de passou, passar. não Quase passou? quase passei. Aí eu não estudei nada, assim, na primeira vez que eu fui, sabe? Aí na segunda vez que eu fiz, 10º semestre. 10º semestre, aí eu parei, estudei, eu passei. Antes de terminar a faculdade. Foi. Tá. Aí, cara, porra, carteira, ordem na mão e tal. Falei, tô pronto, né? Vou agora. Agora, entrar quando no você mundo terminou a jurídico. faculdade, você tava só com estágio. Só com estágio. E aí, não deu um baque de grana? Porque você tava Porra. acostumado a ter um X, tava com carro, tava com tudo, de repente, Deu, cara. altos e baixos. Deu. A grana foi embora, porque... Sim, mas assim, alguns meses antes eu comecei a pensar nisso já. E Uhum. aí, por exemplo, falei, vou tentar manter o site um pouco mais. O site já não dava aquela rentabilidade, porque o mercado realmente tinha esfriado um pouco mais, entendeu? Alguns sites, o Groupon ele já tinha saído de Campo Grande, não estava mais em Campo Grande, então era um concorrente a mais, mas eles tinham saído porque realmente a demanda diminuiu. E aí eu comecei a advogar com o meu padrinho no escritório dele. E aí, cara, comecei a ganhar uma grana, porque ele atendia uma galera de São Paulo. E o que acontece? A galera era um grupo de investidores, os caras eram industriais e eles compravam áreas no Pantanal para reinvestir. Comprava uma fazenda lá que tava feia, reformava a fazenda, deixava bonita e revendia. E o seu job era qual? Meu trabalho era o quê? Pegar e levantar tudo que tinha nessa área. Documento, enfim, todos os BOs, possíveis BOs que poderia dar, ambiental, tudo. E apresentar para eles e falar, ó, é um bom investimento. E eu fazia isso lado a lado com o meu padrinho. Você fazia um valuation do negócio pra eles. Exatamente. E aí, cara, eu comecei a ter um relacionamento muito legal com essa galera. Ia pra São Paulo direto, comecei a ter um contato mais amplo. Jovem, né? Os que 22 anos, 23? Tinha 23 anos ali. E assim, cara, só que o início da minha carreira, eu sempre tive no meio de pessoas mais velhas. Os caras de 40 anos, 50 anos, para cara macaco mais velho, entendeu? Então, eu agradeço isso até pelo destino ter me colocado com essas pessoas, porque eu obtive uma maturidade no ramo empresarial de uma forma mais séria um pouco, entendeu? Mesmo que eu era novão. Então aquilo me preparou um pouco assim para ver como realmente que funcionava, que não funcionava. A gente atendia muita empresa, então tipo assim, pô, eu via coisas trabalhistas. E depois quando eu for ter empresa eu Você tinha já começou uma a bagagem entender bacana. todo o nicho que Todo o estava nicho. ao redor. Exatamente. Isso com 23 anos mais ou menos. E você pensava que a 23 anos. advocacia seria aquilo Cara, que você avançaria? assim, eu sempre gostei de estar no meio de pessoas. O meu negócio era mais relacionamento, sair, falar com o cliente, ir atrás e estar na rua. E nessa época, Leandro, você tinha uma perspectiva de, como jovem, nós temos hoje jovens que têm uma perspectiva muito imediatista, né? Eu quero saber do meu amanhã. Uhum. Quero saber o que eu vou ter hoje, o que eu vou ter amanhã, o que eu vou ter semana que vem. E são poucos os jovens que têm uma mentalidade assim, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Sim. Eu vou fazer isso, porque isso vai me levar a isso, porque isso vai me levar a isso, ainda que possa ter uma mudança de rota, e que eu vou construir algo. Hoje nós não vivemos numa geração de longo prazo, nós vivemos numa geração fast food. Uhum. Queremos algo para hoje, Pra hoje. e é isso que eu quero, e É. é de você se não me der. Não pensando em algo daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui Sim, a sim. 5 anos. Isso falando não apenas a título de negócios, mas a título de Carreira. de carreira, de ecossistema, de família. Uhum. Você, naquele momento, pensava no imediato ou pensava na frente? Cara, eu pensava no imediato. Eu, assim, apesar de estar ali, né, convivendo com pessoas mais velhas. Você não era tudo. casado, não tinha família nem Não, nada? não era casado, era Tá. solteiro, enfim. Uhum. Então, assim, eu queria construir mesmo o início da minha carreira ali, na advocacia e tudo. Mas, cara, teve um fato muito marcante aí que esse meu padrinho, que eu comecei a carreira, foi praticamente um segundo pai, assim, que me encaminhou na parte jurídica e tudo. E aí, cara, ele descobriu um câncer nesse meio do caminho. E aí ele se afastou total da atividade. Isso te baqueou muito no meio do caminho? Aquilo muito que eu via ele como
um mentor, né, cara, que eu tinha. E ele precisou se afastar, e, enfim, aquilo ali me deixou bem, bem triste, assim, na época. E eu tinha uma responsabilidade muito grande no escritório, porque era ele que tocava. A gente tinha uma sociedade com ele de uma parte de algumas ações, tudo. E aí, cara, de repente ele saiu de cena e eu fiquei naquele negócio ali, tipo, tocando um negócio sozinho, entendeu? Ele ficou muito tempo fora? Ficou, depois ele foi se tratar, enfim, e alguns anos depois ele veio a falecer. Então, cara, eu falei, cara, aí beleza. Continuei advogando, tudo, como ele saiu. Acabou você crescendo uma oportunidade de gestão ali que você Exatamente. Eu não não tinha antes. imaginava, não imaginava que aquilo ali eu ia realmente topar de frente, né? E aí, cara, eu sempre, assim, quis ter algo paralelo à advocacia. Foi me Por quê? desejando à vontade. Por quê? Cara, porque às vezes Porque eu ganhava. advogados não tem. Porque, Grande maioria, na verdade. o que acontece, Felipe? Às vezes eu ganhava um dinheiro e aí eu via que eu gastava à toa, cara. Eu falava, putz, eu podia pegar esse dinheiro aqui e ter colocado em outro lugar. Você disse que você queria, na verdade, aportar em outra coisa para criar outra Pra fonte criar de outra renda e fonte, tal, exatamente, mas não reinvestir. tinha. É, E aí eu falei, cara, preciso, mas você não preciso fala ter algo necessariamente de paralelo. empresa, simplesmente alguma coisa para Alguma investir. coisa, Tá, exatamente. E aí, por muito tempo, cara, eu gostava, assim, gostava muito de cozinhar. tá. Cara, ia numa reunião de família, reunião de amigos, todo mundo. Não, quem vai cozinhar é o Leandro. Tá, Leandro. O dia que não era eu, alguém fazia uma cagada lá e não dava certo. Churrasco, enfim. E aí, cara, toda vez eu era escalado pra cozinha. E eu realmente era algo que eu gostava muito. Sempre tive o prazer de, tipo assim, fazer uma comida aqui e tal. E aí servia a galera comer e aquele negócio, nossa, tá muito bom, aquilo me fazia bem. Tal A satisfação do Satisfação, resultado. exatamente, entendeu? Gerar um momento ali, né, cara, de satisfação pra todo mundo, de alegria, comida. Eu acho que a gastronomia, a comida, enfim, em si, ela une muitas pessoas, né? Você compartilhar aquele momento ali é um momento assim que, pra mim, eu acho muito importante isso. Tem uma mágica nisso aí. E eu falei, cara, acho que vou ter um restaurante. Você pensou nisso? Pensei, falei, pô, legal um restaurante, né? Podia ter um restaurante e tal. E vinha maturando isso na minha cabeça. Em 2017, eu resolvi realmente abrir o restaurante. Tá. Na época, tinha um boom na culinária orgânica, funcional, sem glúten, essas E você era da coisas. vibe funcional já? Eu era, Você treinava, adorava me treinava e tal? cuidar, entendeu? Enfim, entendeu? E aí, a gente acabou maturando esse projeto, tudo. Abri um restaurante que era de culinária orgânica, funcional, enfim. Mas não deu certo. Não, mas vamos voltar. Você tá pulando demais. Peraí, porque é como se a pessoa falasse assim, eu abri um restaurante ali, aí e tal. A gente sabe que o negócio não é tão simples assim, É, né? Porque tudo tem uma coisa. Você falou 2017. 2017 você tá com quantos anos, Leandro? tô com 34. Você tá com... Não. Em 2017. Você lembra? Cara, a gente Mais ou tá menos com assim. 25 por ali, uma época. 25 anos, Por aí. mais ou menos. Tá, você é um jovem. É, Você é um jovem, tá trabalhando no escritório, ganhando uma graninha. Você lembra quanto você ganhava sim. no escritório? Acho que ganhava uns 5 ou 6 pau por Ganhava uns mês. 5, 6 mil reais no escritório por mês, É, terminou, advogado, advogado e né? tal. Eu percebo que o seu custo era baixo, porque para quem ganhava Sim, 5, 6 solteiro. conto, você ainda disse que tinha uma graninha que sobrava. É. Eu não imagino que sobravam 5 mil. Devia sobrar o quê? Uns 2, 3 mil reais por Cara, e mês. torrava. E torrava. Ixi, torrava. Ia Então, mas sair, vamos, enfim. vamos lá, Leandrão. Um cara que ganha 6 mil reais, vamos supor que ele conseguisse guardar 50%, 3 mil. Por ano, isso vai dar 36 mil reais. 36. Você não abre um negócio com 36 mil reais. Não abre. O que aconteceu aí? Você falou que você queria um restaurante. Você tinha sociedade? Era sozinho? Tinha sociedade. Tá. No começo a gente acabou se juntando ali pra poder abrir esse restaurante, né? Tá. Cara, foi assim. Desafiador, porque nós pegamos um imóvel e acabamos fazendo financiamento de banco, essas coisas, entendeu? Pegamos um imóvel muito, muito feio na época. Tínhamos que fazer reforma, mexer com. E reforma você sabe muito bem, né, Felipe, como que é? Você planeja 3 quando meses, você- vai 9. E quando você pegou o imóvel, Leandro, você pegou o imóvel e você fez um cálculo, cara, vou gastar X aqui, Cara, quanto que é, quanto que não é, como é que a é. gente na época pegou o imóvel, a gente deu uma olhada e falou, cara, aqui é o seguinte, é uma pintura. Aqui nós vamos transformar num Você achou que você ia salão. gastar quanto lá? Não, achei que ia gastar, sei lá, uns 400 mil. Você falou, vou gastar uns 400 mil aqui. É, Você tinha alguma grana na época? tinha uma grana guardada e Tá, a gente tinha um crédito no banco. tá. Você falou, cara, vamos pra banco.
A banco, entendeu? Vamos pra banco. Aquela história, né? Cara, a gente abre aqui e tal, começa a movimentar e paga o E banco com... Na época, quando você abriu, vocês pensaram, você e seu sócio, 50-50? Ou você falou, cara, você é majoritário, você é minoritário? Não, Porque isso faz diferença. sim, sim. Cara, assim, a gente tinha um plano, Felipe, de... Pensava só que ia dar certo, Uhum. entendeu? Então, assim, o crédito do banco veio uma oportunidade de finalizar a obra usando o que tinha já, entendeu? E a gente iniciou a operação, cara, cru assim, eu fiz uma pós de gastronomia orgânica só, Uhum. nesse meio tempo. Enquanto tava em operação. Imaginava que ali eu poderia conciliar a advocacia com... Vocês lembram quanto vocês pegaram no banco? Cara, a gente pegou mais ou menos uns 400 mil. Uns 400 mil reais no banco. E Foi falou, por aí. vamos montar. Montar. E vamos fazer um Vamos negócio com a cara e sensacional. coragem. E você mas você fez assim, vou voltar em quanto tempo? Fizemos aqui quanto que vai Nada, ser? não tinha business plan nem nada. Você não falou? Cara, e esses 400 nem deu pra você entender. Você pode dizer quanto você gastou no começo ali pra montar? Foi beirando mais ou menos 1 milhão ali. 1 milhão. Te assustou? Cara, assustou, porque... Não, porque 1 milhão... O que acontece? Na primeira operação, você gastar 1 milhão de reais. Sim. E fazendo dívida. Dívida, sem saber o dia de amanhã. E sem inaugurar. E aí, cara, o mais interessante é o seguinte, é que o fato de, às vezes, você não se inteirar muito no business, entendeu? Como é que era o nome do restaurante? Mastro. Mastro. O que era? Era de Mastrângelo? Exatamente. E aí, cara, a gente não se inteirou muito no business, assim. A gente, obviamente, tinha um boom na época, que era... E tinha mercado pra isso? De Cara, restaurante de 1 milhão de reais na de época, comida a gente fit? queria fazer o restaurante mais legal de Campo Grande. Cara, porque 1 milhão de reais pra você botar no restaurante não é não é um assim, vamos abrir um restaurantezinho ali, vamos ver se o negócio dá certo, se der certo. Você falou, cara, vamos começar começando, vamos botar o pé. Era all-in, era apostando todas as fichas, entendeu? All-in. Total, cara, total. E aí, a gente abriu, porque realmente tinha uma demanda muito grande na época de culinária orgânica. Aqui em Campo Grande, inclusive, tinha vários restaurantes menores ali, tudo. São Paulo tinha vários restaurantes. Eu para São Paulo, pesquisei muita coisa bacana, fiz até a pós de... Você fez uma pós de... aqui em Campo Grande, Era entendeu? pós de quê que você falou? Gastronomia orgânica e funcional. Mas era tipo pra você ser gestor ou chefe? Para você chefe. Pra ser chefe. Eu acreditava que eu precisava aprender aquilo para eu direcionar minha equipe. Tá. Saber o que os caras estavam fazendo, para depois, quando tivesse um time, né, eu saber direcionar a galera. Tá, vamos abrir o restaurante. Quando vocês abriram o restaurante, tinha quantas pessoas você contratou, assim? Eu tinha 15 pessoas no time. 15 pessoas. Tinha 15 pessoas no time. E vocês desenharam assim, cara, pra gente abrir um restaurante, ok, tivemos o investimento, montamos, esse momento é um momento de medo, você tá gerando um filho, sim, né? Você tem a alegria de saber que tá grávido, que vai gerar um filho, mas você tem a dor do processo. Sim. Né? Você tem a dor de vou gastar 400 mil, daqui a pouco ficou 500, 600, 700, 800, vai dar 1 milhão, a gente precisa de dinheiro, meu Deus do céu. Juntamos o time, montamos a equipe, aí você desenhou os pratos, imagino que fez o cardápio. Sim, a gente fez Eu contei na época com uma ajuda de uma amigona minha que é chefe na Bahia. Tá. A Fernanda, e a Fernanda me ajudou muito nesse processo criativo, veio da Bahia pra cá, a gente fez uma consultoria com ela, mas acabou não finalizando porque ela era da Bahia, ela tinha uma demanda muito grande com eventos lá, e ela acabou iniciando esse trabalho com a gente, eu finalizei com outro pessoal que na época eu conheci. Cara, a urgência era abrir, porque não dava realmente mais pra segurar. Fazer caixa. Precisava fazer caixa, não tinha mais grana, entendeu? E vocês ganharam carência lá no imóvel. Ganhamos. Pra conseguir fazer, porque vocês se reformaram. O proprietário do imóvel super gente boa com a gente desde o começo, sabe? Na reforma, enfim. Cara, e aí a gente falou, cara, a gente precisa abrir. E assim, cara, hoje eu olho pra trás e eu vejo as minhas operações e falo, cara, como que às vezes você ter um mentor no início de uma trajetória é importante. Pra você não percorrer caminhos tão dolorosos como eu percorri, Você entendeu? não tinha mentor nenhum? Não tinha mentor nenhum. Eu queria só abrir e pensava que era comprar ali a comida e abrir a porta e o cliente ia chegar. E o garçom atender e acabou. E vocês tiveram alguma estratégia de marketing forte, alguma coisa que vocês falaram, vamos trazer influenciador, vamos meter tráfego, outdoor? O que você pensou? Na época não tinha nada disso, não existia tráfego nem nada. A gente foi chamando amigos. Existiam alguns amigos ali que eles, na época, já tinham uma certa influência na rede social, tudo a gente foi chamando a galera. Mas como era algo novo em Campo Grande, a galera ficou sabendo que não caiu matando. E, cara, assim, a primeira semana... Ficou sabendo o quê? A galera ficou sabendo e caiu matando lá, né?
Vamos no restaurante novo. Ah, tá. É, Aí começaram já a criticar. né? Falei, nossa. E aí, cara, abrimos. E assim, foi 3 meses, assim, com uma demanda muito grande, mas a gente teve várias falhas, né, cara? Nos primeiros 3 meses deu bom. Você falou, cara, Foi muito bom. Não, nos vai. primeiros 6 meses deu bom. Tá, Os primeiros 6 meses foram bons, assim. deu lucro já no primeiro mês? Cara, Pagando as contas, pagando tudo, pagando empréstimo e sobrando, ou não? não deu lucro. Não deu Os lucro. 3 primeiros meses a gente praticamente pagava as contas. Porque acontece? A operação, no começo, a gente inchou muita equipe. E assim, não tinha noção de como fazer pedido de compra, essas coisas. Então, algumas compras comprava muito, outros compravam pouco. Cara, era um caos. Você comprava em Campo Grande, Comprava coisa de pouco, fora, de São comprava Paulo. fora. Por exemplo, eu trabalhava com vieira. Tinha uma vieira que a gente fazia lá com batata doce e tal, trufada. Cara, aquela vieira vinha assim de sacos de vieira. E não precisava comprar tudo aquilo. Você aí- perdeu o produto no começo? Não, a gente não por chegou a saber? perder. Não. Armazenamento sempre a gente batia em cima, assim. A pós me ensinou muito sobre isso, sabe? O problema mesmo era a gestão, Felipe. Como assim? A gestão de você comprar realmente conforme seu fluxo. A gente estava no começo, então não sabia como era o Você fluxo gastava mais dinheiro do que necessário do que para a entrava. operação É, poder girar. exatamente. E aí, cara, enfim, passamos 6 ali meses. 6 meses, Deu bom, deu vai dar bom. certo esse negócio. Só que o mercado da gastronomia orgânica, dessa parada mais saudável, começou a esfriar total. Putz. Total. Tanto que Campo Grande, alguns restaurantes fecharam, tudo. Você A tá gente- querendo dizer que comida fit e eu posso dizer, me corrija se eu estiver equivocado, era uma comida fitness de luxo, Perfeito. né? Porque É. era uma alta gastronomia orgânica. Orgânica. A A gente gente foi tinha uma falar o quê? horta, pra você ter ideia, Qual que era orgânica. uma média do valor de um prato lá? Você lembra? R$ 90. Então, R$ 90 É. para pessoa comer uma comida fitness Sim. é Caro. isso É para caro. ter um fluxo, não é mesmo? Sim. E aí você percebeu que 6 meses depois o volume de gente que começava a vir começou a reduzir. É. E assim, o grande problema disso é o seguinte. Para você comprar um macarrão sem glúten, um exemplo, o custo dele às vezes é 3 mais que um macarrão normal. E o que acontece? Numa ficha técnica você tem que repassar esse valor pro custo para venda do prato. Entendeu? Então as pessoas comparavam muito. Ah, pô, vou lá, compro um macarrão, É, é X. Aqui o mesmo prato de macarrão é 3X. exato, Não entendeu? vale a pena. Vale a pena. E aí, por exemplo, nós temos uma cidade, nós moramos numa cidade onde as coisas são muito perto. Você sai do seu escritório, você vai almoçar na sua casa e em 10 minutos, 15 minutos você tá lá. Pra ter Rapidão. sentido da pessoa ir lá. Entendeu? Então as pessoas, elas comem bem aqui. Você vai às vezes na sua casa, pô, você tem uma secretária, ela faz uma comidinha gostosa, você come bem durante a semana. Então o comportamento das pessoas que saem pra jantar ali sexta, sábado, domingo, você com sua esposa, enfim, é o quê? Pô, vou dar um relax. Quero comer uma coisinha diferente, uma coisinha mais gordinha, digamos assim, Uhum. entendeu? Pisar na jaca um pouco. E assim, a gente percebeu que o comportamento era, pô, legal, mas assim, às vezes a mulher ia, comia, achava bom, mas o cara queria comer um negócio mais gordo. Entendi. Churrasco com negócio, entendeu? Tomar uma cerveja e tal. E a gente pregava toda uma cultura orgânica mesmo. A gente tinha uma horta orgânica na saída de São Paulo, que a gente plantava todos os nossos hortaliças, e aquilo era custo pra gente, entendeu? A gente levantou muito tempo a bandeira do orgânico, do saudável e tal. E aí, assim, a gente não conseguiu, durante um tempo, repassar isso. Segurar a operação, porque era caro, era custosa a operação, entendeu? Com ingredientes, enfim, com tudo que englobava. Quando passou os 6 meses, Leandro, vocês começaram a ter prejuízo. Prejuízo. Prejuízo, e aí começou o quê? Virar uma bola de neve, porque a gente não conseguia segurar o mercado, a onda do mercado. E o banco? E as parcelas? O banco? Cara, Porque até. vocês pegaram a grana. Aí em que 6 meses, eu acontece? imagino que não deu pra quitar isso aí. Não deu pra quitar. Ixi, isso aí era coisa pra pagar em 4, 5 anos, entendeu? E aí, cara, existia uma dificuldade muito grande, porque a gente pagava o banco, mas ficava o fornecedor. Pagava o fornecedor, ficava o banco. E aí começou a virar uma bola de neve, realmente. Então ali, mais ou menos, perto um pouco de fazer um ano de casa, Pouco tempo. falei, cara, preciso fazer alguma coisa, entendeu? E eu me via numa situação assim, que eu tinha uma responsabilidade muito grande, não só por questões de banco, de fornecedores, mas também por pessoas que trabalhavam ali, enfim, meu time, os Você falou que você tinha colaboradores. sócio, mas era você no operacional. Perfeito. No play, no dia a dia ali. E aí, cara, o que acontece, Felipe? Eu tinha fechado um casamento pra acontecer no restaurante, nessa época. E aí, cara, acabou que a gente falei, eu vou pegar, vou atender esse casamento e vou fechar.
entendeu? Você falou, peraí, e o casamento era no Mastrô. No Mastrô. Você falou, vai ser a última graninha Vai ser a última grana, e entendeu? vamos fechar a porta. Exatamente. 1 ano de operação. Sim. R$ 1 milhão investido. É. Você falou, quebramos. Quebramos. Daí, cara, eu falei, preciso fazer alguma coisa. Enfim. E aí, atendi o casamento. Lá no Mastrô. Lá no Mastrô. Atendi o casamento. Cumprimos com o contrato. Recebeu. Recebemos. Deu uma graninha. E eu falei, cara, agora eu vou ver o que eu faço. E você demitiu todo mundo depois? Tá? A gente fez as decisões, tudo, né? E aí o que acontece? Falei, cara, preciso fazer alguma coisa. Antes de efetivamente fechar, falei, preciso fazer alguma coisa, preciso abrir outra coisa e tal. E eu tinha um espaço. Você tinha decidido fechar na sua cabeça logo após o casamento. Sim. Esse casamento que foi realizado lá. Realizamos o Realizou evento do casamento. Falei, depois disso eu consigo já remanejar para ver o que vai ser os próximos passos. Foi um casamento e você aí sentou e falou, e agora? Fecho mesmo, não fecho? Mesmo, eu faço, atendi ali mais umas coisas, o movimento era muito baixo, entendeu? E aí, cara, o que eu fiz? Falei, aí surgiu a oportunidade para São Paulo, numa feira que eu tinha lá de vinhos. Fui para São Paulo. Mas você foi para São Paulo mesmo com o restaurante bombando? Porque Cara, normalmente o cara fala assim, cara, esse restaurante já tá me dando prejuízo, eu vou me inventar com a feira de vinhos e tal. Não tem muito sentido, cara. Não, e aí é o seguinte, o fornecedor de vinhos, a gente tinha ganhado tudo desse fornecedor de vinhos. A passagem, era uma feira super bacana, sabe? E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu tinha que ter uma ideia. A minha ideia era abrir um outro negócio para poder gerar receita e pagar a dívida ali, entendeu? Eu tinha que arcar. Você sabe que isso é típico, né? Porque normalmente o pessoal que tá fechando não pensa em abrir outro negócio pra fechar. É simplesmente sentar no canto, chorar e. Cara, e eu falava pra todo mundo isso, os caras falavam, você é louco, cara. Você já tá quebrando um restaurante, você vai abrir outra coisa? Exatamente, entendeu? E aí, de fato. E você foi sozinho lá pra São Paulo? Fui sozinho. E aí voltei, entendeu? Pra Campo Grande com uma ideia. Vi um modelo de negócio lá. E falei, cara, esse modelo de negócio. O que você viu lá em São Paulo? Eu vi o Quintal da Beth, né? Quintal da Beth? Quintal da Beth, que é um restaurante de carnes. Tá, o The Bet. The Bet, tá. Quintal da Beth. Que é um restaurante de carnes em que tinha uma pegada descolada, carne boa, cerveja gelada, chopão, e assim, descoladão. Não tinha nada de formalidade, tudo. E no imóvel onde a gente estava instalado... O Mastrô? Eu tinha um estacionamento no fundo lá. Era só estacionamento, não tinha nada. Cara, eu tinha uma graninha guardada ainda de reserva. Do casamento, né? Que entrou. Não, é uma graninha minha particular mesmo. Tá, que eu tinha, exatamente. Casamento, o dinheiro que entrou do casamento já foi direto pagar contas. Entendi, não tem nem guardou. Eu falei, cara, vou colocar uma tenda aqui, vou armar umas cadeiras e vou fazer vou fazer mais ou menos um debete aqui da vida. E aí foi engraçado. No estacionamento do Mastrô. No estacionamento, exatamente. Que era a parte de fundo. A parte do fundo. E aí, cara, erguemos lá uma estrutura de ferro pra cobrir depois, tal. Aí conseguimos umas cadeiras de madeira, aquelas bem simples de boteco mesmo, sabe? Na época eu falei, cara, vamos atender uma carne com parrilla aqui, cerveja de long neck. Você quase fez um espetinho lá no fundo. Você falou, vou fazer um espetinho com cerveja aqui. O cara que tá na comida fitness, no dia pra noite, fala assim, vamos fazer um espetinho com cerveja? Falei, não. É isso que o povo gosta, é isso que o povo quer. Falei, quer saber? A hora que o povo estiver indo ali, eu fecho aqui, daí eu corro pra pagar as contas, entendeu? E você lembra quando você investiu? Cara, pra conseguir montar essa brincadeirazinha? Porque qualquer coisinha... Sei lá, eu acho que eu, na época, assim, fui pegando patrocínio de uma empresa que era parceira de bebida nossa ali, patrocínio de outro parceiro também, uns 80 pau gastei. Você gastou uns 80 mil e você... Parcelava do resto do povo e pegava emprestado de outro, entendeu? Era um negócio E quanto tempo demorou isso, assim, da ideia que você voltou? Cara, demorou mais ou menos uns 3 meses. E enquanto isso o Mastrô tava perto? Na época eu tinha chamado um amigo pra ser sócio, ele falou, tá, vamos ser sócio então. No meio do caminho ele desistiu, daí ele voltou pra cidade dele. E aí eu falava, cara, como que eu vou fazer agora, né? E esse meu amigo ia ajudar com um pouco de grana, e enfim. E o Mastrô ficou fechado esse período? 3 meses? Ficou fechado, não, fechei, encerrei. Você fechou mesmo? Encerrei. Acabou o Mastrô. Só restou dívida. Tá. Só restou dívida. Mais de... Você comprou a parte do seu sócio aí tudo? Comprei, Você falou, tchau, vamos negociar. Eu me viro agora aqui. Exatamente. Só sobrou dívida. Quer dizer, comprou, pau. né? Quando você tem dívida, não tem o que comprar, né? Você fala assim, deixa comigo. Exatamente. Eu assumo essa bronca. Assumi tudo, entendeu? Dívida, inclusive. E aí, cara, falei, agora eu vou finalizar aqui embaixo esse negócio. E você meteu mais 80 ali.
Botei uma estrutura de ferro, as cadeiras tinha, compramos 2 parrilhas pequenas, umas geladeiras que a gente comprou LX mesmo, os negócios Usada. usados. E precisava cobrir daí. Porque eu falei, a gente fez uma Se chover, estrutura. ferrou. Falei, cara, vou fazer uma estrutura aqui, colocar uma cobertura de lona, coisa do tipo. E por incrível que pareça, a época que a gente tinha uma horta nessa transição, tinha um rapaz que cuidava da nossa horta. Ele falou, Leandro, cara, eu tenho um amigo uma amiga que ela ia construir uma horta e desistiu. E ela tá com todas as lonas lá que ia fazer aquela cobertura No chão. no chão. Comprou e tá lá. Eu falei, pô, vamos ver com ela. Cara, só sei que assim, ia dar uns 15 pau de lona, a mulher fez por 4 mil. Você pegou, comprou Eu 4 mil, tudo as falei, lonas. cara, ela parcela? Não, ela parcela, faz 4 vezes de mil, 4 vezes de R$ 1.000 ela fez. Compramos as lonas dela. Daí a gente tava na fase final de pintura. Nisso, um dia chegou um cara lá do nada. A gente tava na obra. Eu falei, o que vai ser aí? Eu falei, cara, aqui vai ser um lugar top pra você comer uma carne boa, tomar um shopping gelado. Ele falou, sou médico, ortopedista. E eu tenho 30 médicos pra fazer uma reunião. Ele falou, vim aqui no escritório perto aqui e tal. Ele falou, quero fazer aí nesse negócio aí. Gostei desse E espaço. você não tinha inaugurado. Não tinha inaugurado, tava assim pintando ainda. Na época a gente resolveu fazer os grafites. Ninguém fazia grafite em Campo Grande. A gente resolveu grafitar tudo pra ficar igual o Debete, né? Cara, ficou grafite, os caras estavam grafitando. Ele falou, gostei daqui, porque a galera da ortopedia é sem frescura, os caras gostam de tomar um. Põe violeiro aí? Eu falei, põe até samba se você quiser. Então eu vou fechar. E fechei, cara, no dia o evento com o cara. 30 médicos ortopedistas. Mas, Até hoje. mas você não tinha precificação, você tirou da Não onde? tinha nada. Não Você tinha falou, nada. Eu não falei, sei vai do preço inaugurar da semana que carne. vem aqui. Eu te mando o cardápio. O cardápio eu já tinha, né? Te mando o cardápio, mas semana que vem nós estamos inaugurando. Ele falou, não, vou demorar mais uns 30 dias ainda, porque vai vir um pessoal de São Paulo de fora. Eu falei, fechou, vai estar pronto já. Nem sabia se ia tá pronto, cara. Nem tava coberto, pra você ter ideia. Você falou, vai tá. As lonas tava tudo enrolada lá pra esticar, beleza. Deu um gás, né? Cara, daí eu falei, pô, fechei o primeiro evento no negócio, né? Falei, cara, Você tinha nome do lugar já que você queria? já tinha o nome, já tinha o nome. Que era o... Quintal 280. O Quintal 280. Por É. que Quintal 280? Desculpa interromper. Porque o número do imóvel é 280. Ah, o E o nome do negócio imóvel. e o lugar tá no quintal, né? Quintal Entendi, 280. entendi. Entendeu? Legal, legal. Cara, daí beleza. Daí, naquele meio tempo, organizei falei, pô, agora vamos fazer o evento. Aí eu tinha uns funcionários da empresa antiga que eu puxei já, porque queriam trabalhar, Uhum. Fui construindo o time e tal, um pouquinho ali, cara, e caminhamos pra finalização do negócio. Só sei que assim, chegou 3 dias antes da gente fazer o evento, falei, agora vamos cobrir, já tinha pintado outros detalhes e muita coisa improvisada, compramos umas geladeiras usadas, negócio assim, enfim. Cara, falei, vamos esticar a lona e vamos cobrir. Show. Começamos a esticar a lona daí um dia, Felipe, à tarde. O que acontece? A mulher, quando ela armazenou essas lonas lá, quando tava no depósito dela ainda, cara, o rato furou a lona, assim, era um rolo de lona. E aí o rato furou a lona, e o que acontece? Ele ia furando, então, tipo assim, Ele saiu furou de um o rolo lado inteiro, velho. e voou do outro. Você entra um É. lado, sai do outro. Entra um lado, sai do outro. Tipo assim, o lado que ele furou a lona, furou a lona inteira. Aí quando a gente começou a abrir Quando a você lona, botou, a você lona viu os inteira furinhos tava tudo. furada, cara. E, rapaz, marcando chuva, cara. E tinha. eu E falei, no dia nossa. você ia inaugurar, quando você colocou a lona, você ia inaugurar o quê? Tipo, depois de amanhã. Tá. Ia inaugurar, não, ia atender os O caras e evento. depois ia marcar a inauguração oficial, né? Ia atender o evento, os caras iam ser nossos cobaias. Daí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Daí, bicho, aí cortamos a lona de um lado, remendamos do outro. O lado que era mais furado, nós colocamos lá perto da cozinha, porque se desse vazamento, dava lá na cozinha do time. Você falou, Cara, se der merda, vai dar merda pro nosso lado. cara, e aí beleza. Aí no dia que nós colocamos a lona, choveu, cara. E entrou na Choveu cozinha. e virou assim, era goteira pra tudo quanto é canto. E aí um lado da lona embarrigou, porque acho que ficou mole, uma junção da calha, assim. Cara, mexer com lona é complicadíssimo, sabe? É. E aí, cara, fez aquela poça de água, assim, sabe? Eu falei, aí- cara, você imagina no dia do evento. E aquele que pra tirar, você tem que Como pegar é que o rodo empurrar? O rodo, empurrar a Exato. água, faça aí. Daí eu falei, cara, não tem nem como outra opção de fazer agora. Aí, Ou é isso, é isso. é isso aí. Aí eu chamei um calheiro, falei, cara, pelo amor de Deus, você estica a lona perto da calha e me dá uma alternativa, um plano B, se embarrigar no dia chover, você... Ele falou, cara, a única alternativa que você tem é o seguinte, fica com um rodo, uns 3 rodos perto, e se acontecer de novo, você manda os caras empurrar com o outro. Corre Só com dá o teu pra fazer time. isso. Eu falei, putz, cara, beleza, bora. Cara, tem até a foto, depois eu te mostrar aqui. Daí, beleza, chegou o dia do evento, todo mundo animado e tal. Chuva? Dia de chuva ou não? Cara, não choveu o dia do evento, velho. Você falou, nossa. Graças a Deus, cara. E aí, bicho, E- nós atendemos esses caras e botamos uns violeiros pra tocar. Os caras pediram, né? Cara, e atendemos esses caras à noite e esses caras ficaram maravilhados com o negócio.
com o quintal. Você lembra Assim, quanto que te gerou essa primeira entrada? A gente Marcou pra você? fechou o evento em R$ 5.500. Você falou, Eram putz, 30 médicos. finalmente. Cara, atendi os caras e os caras, porra, seu boteco é muito bom, cara. Então, quanto tempo tem aqui? Eu falava, não, vocês são os primeiros. Que vocês... Os caras estavam sendo os cobaias e não sabia, na verdade, entendeu? E aí eu falei, cara, vou inaugurar semana que vem. Foi o teste. Inclusive no dia, teve assim, várias pessoas que queriam entrar lá. Sabe o que estava acontecendo? Porque na região ali. Ouviram a viola. Ouviram, Pode entrar, é um ouvindo boteco. tocando, o Exatamente. cheiro de carne subindo. Pô, E quem aí que os não quer caras entrar? falaram assim, Chopão gelado, Chopão entendeu? gelado. E aquele negócio descoladão, grafite, sem entrar. Era diferente, porque você entrando tinha umas plantas na parede, grafite pra tudo quanto é canto. E aquele negócio, chegar lá no fundo, lá um negócio meio misterioso. Quem foi no quintal no começo sabe que eu tô falando. Cara, atendemos os caras, aí marcamos a inauguração. E aí, pô, na inauguração, cara, desde o primeiro dia que a gente inaugurou em diante, foi estouro, assim. A gente inaugurou em novembro, finalzinho de Você lembra novembro que de ano? 2019. 2019. Aí 2020, dezembro, janeiro, fevereiro, março, assim, tinha dia que a gente atendia 500 pessoas no quintal. Era assim, 500 pessoas. Mas cabia isso? cara, não cabia. A gente tinha que fechar o Mas você portão tinha lá na feito frente. quantos assentos lá normalmente? Não, tinha 80 pessoas, 80 lugares pra sentar. Ué, mas tinha 80 lugares, você atendia E o 500? restante ficava tudo em pé. Daqueles bistrôs de tambor. Mas ficou... Mas era entupido de gente, cara. A gente fechava o portão lá na frente porque não dava mais como. Não tinha como entrar mais gente. O pessoal descia aquela rampa ali, era gente na rampa e o pessoal queria entrar. Era o lugar. E era carne, Cara, pastelzinho, carne, petisco cerveja, Carne, petisco, música cerveja. e vai embora. E musicão, entendeu? A gente tocava um MPB, pop rock, E sertanejo. o Mastrô fechado. Não, o Mastrô já tinha fechado, ele fazia meses, né? Já tinha mais de 6 meses que não existia mais o Mastrô. E o banco? Cara, e aí o que acontece? Eu consegui pagar todas as minhas contas com essa empresa nova, cara, que é o Quintal 280. Ah, é? O Quintal foi o que... Foi o precursor. O que pagou a dívida do Mastrô. Foi, cara. Quanto Aí. tempo? Você lembra mais ou menos? Quanto tempo? Cara, eu vou te falar, Felipe, que... Desculpa, antes de você dizer, você lembra quanto você tinha deixado de dívida do Mastrô? eu dava mais quase 700 mil reais. Quase 700 mil reais de dívida. Foi, cara, entre fornecedor, entre banco... Eu falo, só empresário pra conseguir dormir com a dívida de 700 mil reais nas costas. Sim. E aí, o que acontece? E aí você ia dizer que o Quintal trouxe capital pra você pagar a dívida do Mastrô. Sim. Mas isso em Exatamente. quanto tempo? Assim, uns 3 anos, assim? Por aí, mais ou menos, uma média de 3 anos. Uns 3 anos. E ainda assim, cara, que muita coisa nesse meio período ainda aconteceu, porque a gente abriu final de novembro, operamos dezembro, janeiro, fevereiro, em março veio a pandemia. É verdade. Então, assim, quando as coisas estavam entrando você tava no com eixo... 500 pessoas entrando, bombando. Bombando Você falou, agora tudo. vai. Não tinha delivery. Lockdown. E aí? E aí, cara, assim... E aí nesse... Você passou na sua cabeça, vou quebrar mais um? Cara, eu falei, porra, o que vai ser agora, né, cara? Que nós estamos botando a casa em ordem, tal. E na época, quando teve aquele lance de fechar, de tudo, eu lembro, eu tava viajando, não tava em Campo Grande, e aí eu fiz um comunicado lá na época, falando assim, pessoal, olha, a gente vai diminuir os horários de atendimento, teve o lance do distanciamento de mesa, aí a gente falou, olha, a gente tá seguindo todas as regras, álcool em gel, aquela coisa, as primeiras informações, né? E a gente fez uma postagem falando isso, e o pessoal começou a comentar, vocês não deveriam fechar, muito perigoso. E aí eu recebi esse feedback da galera, de alguns clientes, e eu falei, cara, quer saber? Acho interessante a gente fechar mesmo, porque a gente tava muito preocupado na época, né? Idosos falecendo, enfim. E aí eu fiz um vídeo falando que a gente tava decidido que seria o primeiro restaurante de Campo Grande a suspender as operações, que a gente teria uma alternativa de fazer delivery, mesmo não tendo delivery na época. Aí a gente tava numa estágio já, da nossa demanda tava grande, do Quintal, que a gente fazia estoque para 2 semanas, 2, 3 semanas. Você tinha carne pra caramba. Então tinha carne, tinha bebida, tinha um monte de coisa. Tinha hortifruti, fruta, verdura, legumes, que era do bar, que era da cozinha, enfim. Eu falei, tá, fechamos. E agora? O que nós vamos fazer? Entendeu? Daí eu tava viajando, em comunicação com o meu time lá. Daí algumas pessoas a gente não teve como manter no time, né, cara? Claro. Por conta disso, mantemos o essencial, E aí eu falei, cara, você tava alerta... com um time de quantas pessoas? A gente tinha umas 40 pessoas. 40 pessoas? E Então, você teve que reduzir na pandemia aí para? foi pra uns 15, mais ou menos. Tá.
E aí eu falei, bom, agora a gente precisa montar uma estratégia de alerta vermelho. Daí na época eu falei, a primeira coisa que a gente vai perder é o quê? Fruta, verdura e legumes. Aí eu criei, isso de longe, cara. Pensa, a equipe lá e eu no outro canto. Não podia voltar onde eu tava também, tive que esperar uns dias lá. E aí falei, ó, nós vamos criar a quitanda do quintal. Quitanda do quintal. Quitanda do quintal. Porque eu via muitas pessoas postando, a mídia, na verdade, divulgando que era para evitar que os idosos iam no supermercado, as pessoas mais jovens e, enfim. Aquela história de evitar lugar com grande aglomeração de Claro. pessoas, enfim. Eu falei, cara, já que as pessoas não podem ir no mercado e a gente tem itens de mercado, principalmente fruta, verdura e legumes, vamos começar por aqui. Entendeu? Porque carne descongela, a bebida tá lá, não vai estragar. Então a gente tinha estoque ali para umas 2 semanas, cara, de hortifruti, assim, sabe? Muita coisa, muita fruta mesmo, que era o que a gente usava, entendeu? Cara, aí a gente criou a quitanda do quintal. A gente tinha o kit casal e o kit família. Rede Tem os dois social. kits, rede social. E aí eu falei para meus colaboradores, ó, vocês vão montar aí no salão do quintal um mesão, vão colocar tudo que nós temos e vocês vão filmar tudo que nós temos. A fruta, algumas coisas de hortifruti que a gente achava que era pertinente colocar. A gente acabou comprando o fornecedor e montamos a quitanda do quintal. Felipe, em 2 dias nós vendemos todo o nosso estoque. Mas aí o pessoal era delivery Era delivery, a gente entregava na casa da pessoa. e você fez tudo, vendeu tudo. Aí, cara, vendemos tudo em 2 dias. Aí eu falei, opa, Tem demanda. tem demanda, entendeu? As pessoas vão querer isso aqui. Uhum. Aí a gente começou a vender lá o kit hambúrguer, por exemplo. Ó, 4 blends de hambúrguer que já modeladinho, com queijo cheddar e tal, pra você fazer na tua casa. O pão explodia. Cara, daí eu falei, poxa, isso vai ser a nossa salvação. A gente vendia, na época, ó, sei lá, uma média de 500, 600 quilos de carne por mês, assim. Passamos a vender 1,5 tonelada quase de carne. Você começou a delivery. vender mais No no delivery na pandemia do na que no que ao pandemia vivo, do que ao no vivo. presencial. Só o E chopp aí, que não, né? só o chopp que não. A bebida a gente quase não vendia. Vendia, assim, as long necks que a gente tinha lá, a gente acabou fritando tudo, não compramos depois. Mas a carne e tudo, você começou a ter uma demanda maior. Demanda maior. Você começou a ganhar mais dinheiro na pandemia? Cara, a gente Ou não? ganhou mais dinheiro na pandemia, tanto que a gente se sustentou na pandemia, né? A gente se sustentou e a gente cresceu ainda. A gente abriu o canal de delivery, foi o que pagava as nossas contas, mantinha a galera ali, entendeu? E aí, cara, a gente começou a criar os kits do quintal. Quem é da época sabe. Pô, aí eu falei, cara, vou começar a vender o kit pronto. Porque Uhum. conforme foram passando os dias, aquilo foi se acalmando um pouco, de tipo, a galera no mercado e tal, 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 tal. Então a gente precisava criar Uhum. coisas atrativas para que as pessoas pudessem fazer o quê? Se Fazer em casa. interessasse Uhum. fazer em casa, entendeu? Então a gente criou Faça depois você as mesmo. carnes, Manda os ingredientes pra vocês, que é faça Exato. você mesmo. E aí a gente começou a fazer os kits prontos também. E aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte. Aí lá no quintal, como era só a equipe interna trabalhando, a gente montou meio que uma pista mesmo, onde o motoqueiro entrava, descia a rampa, passava por um setorzinho, a gente colocava a embalagem pra ele dentro da bag e ele Você fez um fez roteirozinho. um roteirozinho, uma mini pista. E deixa eu te perguntar, Leandro, a gente tá falando aí, você falou que o quintal foi 2019. 2019. A gente tá falando aí de 2000, o quê? 2020. 2020, né? 2020. Um ano depois. O quintal, você disse que você investiu mais ou menos entre empréstimos e tudo ali, 80 mil reais. É. Né? Que era na fé, vambora. Na fé, vambora. Você, no quintal não tinha sócio. Não. Era tinha só sócio. você ali no Só eu, quintal, só aham. você na garra e na coragem. Se der certo, sou eu. E se quebrar, sou eu ali também. No começo, Felipe, eu tinha uma namorada que ela me ajudou muito Aham. no começo. Tinha uma ponta de sociedade, mas enfim, depois a gente terminou, eu comprei a parte dela e, Ok. enfim, mas foi uma pessoa que me ajudou muito No no começo do quintal ali. Aham. Uhum. Me deu uma força, enfim. Mas na época da Mas eu pandemia era mantive você. sozinho. Na pandemia sozinho, só tava no gás. sozinho. E na pandemia, você lembra do faturamento? Era alto? Pô, a gente chegou a bater, sei lá, quase 400 mil no mês. Na pandemia. E a margem hoje de alimentação é o quê? Uns 20%? Por aí, depende da operação, né? Depende da operação. É. Pô, você tava ganhando super lucro. Você falou, Sim. cara, pandemia tava bom demais. Na verdade, assim, a gente, antes um pouquinho da pandemia, a gente batia isso aí. A pandemia se manteve, mas o que acontece? Como a gente tinha um custo muito reduzido, a gente começou a ganhar mais dinheiro. E o nosso time... Porque se tinha 40 pessoas, Tinha 40, para 15, exatamente, por mais que entendeu? você mantivesse o mesmo faturamento, você acabou. Resumindo, enquanto muitos estavam sofrendo na pandemia, A gente vocês começou- criaram um modelo Sim. de negócio que começou a ter um
Sim. um upgrade, na verdade. E a gente via, assim, empresas que estavam no mercado há tempão fechadas, entendeu? Não estavam, assim, tendo o discernimento que precisavam agir rápido. E foi Com assim delivery, durante com todo o período output. da pandemia. Depois acabou que foi abrindo horários, né? Dias da semana, aí começou a abrir às 17, fechar às 8. Depois estendeu para mais Mas isso uma não foi ruim hora. pra você? Porque se você estava Foi ganhando bem na horrível. pandemia, você abrir com pouca mesa, era Foi melhor não horrível. abrir. Não seria melhor? É que acontece. No momento que ninguém poderia abrir ou sair, o delivery estava full time. Era muito alto. Quando começou a O delivery liberar horários, Entendi. o delivery caiu muito e você ficava muito disperso. Então algumas pessoas iam, só que daí o que acontece? 8 horas da noite era o limite, um exemplo, pra gente fechar. Teve um momento que ficou até as 8, permitido. A gente olhava às 7h30, tava lotado de gente. Você falou, e A agora? gente falava, cara, Você tinha que mandar a pessoa embora. tinha que mandar embora, cara. Tinha que mandar embora, não tinha como. Entendeu? E aquilo a gente ficava louco, porque, poxa, o cliente tava ali, a gente queria atender e tal. Feliz, consumindo, Ele ali salvando animado. a gente, né? Tava Salvando. salvando, entendeu? E a gente tinha que mandar embora o cliente. Então a gente passou por um tempo assim que foi muito desafiador, realmente, cara, de time, de controlar as perspectivas de demanda, entendeu? De controlar esse lance do horário, dos dias da semana. Nesse meio tempo a gente abriu uma unidade que era o Quintal 280 do Alfa, lá ao lado do Alphaville, lá nas salas comerciais. Ah, tá. Abri com o meu parceiro, com o amigo meu, João, lá. Foi muito legal porque lá a gente investiu uma grana lá. E o que acontece? A gente pegou esse período que a galera tudo tinha que fechar 9 horas da noite. Então, que era do Alphaville, não ia pro centro, não dava tempo de fazer nada. E aonde que os caras iam? Pro quintal do Quintal do Alfa. Alfa. Durou quanto tempo Rapaz, esse quintal do Alfa? a gente operou lá acho que uns 8 meses, 9 meses. Depois a gente Por que acabou que fechou? vendendo. Cara, o João, que foi meu sócio lá, é engenheiro. E ele tem uma baita de uma construtora. Ele gostava muito de churrasco, gostava da marca, era meu cliente no quintal. E ele quando me procurou, ele estava fazendo as salas comerciais lá, tinha interesse de ter um negócio perto ali. Mas a gente entendeu que, cara, a atividade dele tomava muito tempo dele. E pra mim, era muito fora de mão, cara. Eu não conseguia, Você por não exemplo, conseguia ir fazer a lá. gestão local. Não conseguia estar todo dia lá, entendeu? Ia pra lá, por exemplo, de manhã, à tarde, não conseguia voltar antes. E assim, a operação nova você tem que estar maturando. E a gente entendeu que realmente aquilo ia dar muito trabalho para nós. A gente conseguiu recuperar investimento, ali a gente pegou essa fase que as pessoas ficavam perto ali de nós, do Alphaville, então tinha uma demanda bem grande. E a gente achou um parceiro que é de perto, queria tocar um negócio, tudo acabou comprando e hoje tá feliz da vida até hoje lá. Mas não é mais quintal lá. Não é mais quintal. Uhum. Hoje é outra marca lá. A gente vendeu toda a estrutura. Você tudo, vendeu né? ponto Vendeu ponto. pra ele. Vendeu Tá. ponto. E vamos até avançar nisso, professor, antes de entrar e continuar. Eu sei, e a gente vai pontuar isso, que tanto o Quintal quanto você tem uma perspectiva de ser um múltiplo empresário, né? No sentido Sim. de fazer outras coisas. Mas um dos grandes desafios, na realidade, dentro do empresariado é o que nós falamos em algum momento aqui nesse podcast sobre a zona de conforto e a capacidade de expansão. Perfeito. Porque a expansão não tem a ver apenas com o desejo de expandir, mas com o desafio de fazer uma gestão na expansão. Você já deu um exemplo aqui que acabou de falar sobre que vocês abriram dentro da mesma cidade Uhum. e abrindo dentro da mesma cidade houve uma dificuldade de gestão, Uhum. porque ele não podia tocar. Sim, Você não conseguia por ser uma operação de logística não tão perto. sim, E isso foi um dos elementos que levou a vocês decidirem fechar perfeito. a unidade Quintal 280 Alfa, aham. né? Eu sei, a gente vai falar isso um pouco mais adiante, que você já abriu também, você tem uma oportunidade do Quintal na cidade de Cuiabá. Cuiabá, Mato Grosso. Cuiabá, Mato Grosso. Né? Eu sei que você tem um sócio local em Sim. Cuiabá, Mato Grosso. Para quem tem um negócio, é simples abrir outro? Como é que faz para fazer essa gestão? Como é que faz para o cara não quebrar? Sim. Porque você a gente pode usar assim, eu acho que o que você faria hoje diferente Uhum. para não quebrar? Ia pegar um funcionário e colocar ele de dono? Sim. Você ia fazer algum modelo diferente de gestão? Você falaria, vou ficar um tempo aqui, outro tempo. Como é que o cara faz? Porque muita gente quer expandir, quer crescer,
Você fala, cara, eu não sei como crescer. Uhum. Não sei como expandir. E na prática, assim, no skin the game. Cara, hoje, abrir um negócio é muito fácil. O problema é você manter esse negócio com qualidade, que eu acho que é o maior desafio da gestão. E manter um negócio com qualidade envolve o quê? Processos e pessoas. Então, se você não tem processos e pessoas muito bem definidos em um modelo de negócio que você iniciou, que você tem como um exemplar e você quer expandir aquilo para outras cidades, outras localidades, enfim, você não consegue realmente. E é muito arriscado. Porque eu sei porque eu já tive esse desafio e realmente é muito difícil. A gente não pode ser hipócrita de falar, não, é fácil e tudo, Ok. para se querer se gabar, enfim. E o que é mais difícil, processo ou pessoas? O mais difícil é você fazer os processos assertivos e ter as pessoas certas. Tanto que eu fiz uma mentoria uma vez, Felipe, para você identificar os perfis de pessoas e colocá-las nos lugares certos para Porque às trabalhar. vezes é um bom profissional, só tá na função Na errada. função errada. Um exemplo, um cara que ele é retraído, um cara que não gosta de ter contato com pessoas, você não pode colocar ele para atender um cliente. Ele não vai conseguir dialogar, não vai conseguir atender, não vai Ele é um conseguir cara de entender. setor interno. Entendeu? Esse cara é bom para ficar atrás do computador, mexendo com planilha, levantando dados, enfim. Então você tem que ter essa capacidade de identificar o seu colaborador e o potencial dele para encaixar ele no lugar certo dele. Isso vai ser bom para a empresa e você vai conseguir extrair o melhor desse cara. Entendeu? Em favor dele mesmo, para o crescimento pessoal dele. Agora, isso não demanda tempo para Muito você tempo. entender o perfil dessa pessoa? Porque você imagina, eu contratei uma funcionária, Maria, Dona Maria. Contratei Dona Maria. Na entrevista de emprego, você acha que existem perguntas chaves que eu consigo já fazer essa definição de onde é melhor a Maria? Porque normalmente quando eu faço a entrevista da Maria, eu já faço a entrevista da Maria, essa funcionária fictícia, já para o cargo específico. Perfeito. Né? Vou abrir eu não falo assim, quero um time. Vem a Maria e fala, Maria, você vai ali. Não, normalmente a gente não faz isso. A Maria também não fala assim, quero trabalhar no quê? Em alguma coisa na sua empresa. Diga-me o que você acha que eu sou melhor. Não, Sim. você abre um cargo. Vou abrir um cargo para vendedor. Chega a Maria. Você entrevista a Maria. Difícil você conseguir, na prática, olhar para Maria, num bate-papo, às vezes de minutos, e dizer, Maria vai ser um excelente vendedora. Tal lugar, Não, Maria, tô conversando com você, mas eu percebi que você veio aqui pro cargo de vendas, mas eu tô percebendo que a sua função é assistente administrativo. Você quer ser assistente? É difícil isso. É difícil. É muito difícil. Eu costumo dizer que o processo de você admitir uma pessoa, ele dura no mínimo 3 meses. É 3 meses para você identificar, para você corrigir, para você moldar. Entendeu? Mas assim, existe... Que bom que existe o contrato de experiência. Exatamente. Então. E o contrato, e a gente geralmente fala, cara, o contrato de experiência, quando você finaliza ali a média de 3 meses, é quando realmente você efetiva uma contratação. Antes disso, esquece. Porque é nesse período que o cara vai realmente se mostrar comprometido ou não, se mostrar apto para aquela função ou não. Tem cara que começa super bem, pessoas começam super bem, e ali 1 mês, 2 meses, o cara parece que não consegue segurar aquilo que ele pregou no começo. E a nossa maior missão hoje como gestores e, enfim, empresários, é você identificar os potenciais de uma pessoa para destinar ela no momento certo, no lugar certo, entendeu? Mas assim, Felipe, existem algumas coisas que eu faço na entrevista, que eu traço algumas linhas de raciocínio. Fala pra gente aí, a sua entrevista do Não. Grupo Mastrangelo. É muito fácil. O cara que vai fazer entrevista lá com você, você tem já as perguntas meio chaves que você faz, que você acha que essas são perguntas essenciais para eu analisar função, caráter, etc. Eu sou muito daquele pensamento, você contrata caráter e treinabilidade, né? Tá. Então, assim, a pessoa que ela tem um caráter, que ela valoriza algumas coisas que, para mim, ao meu ver, são importantes, pode ser que para outro empresário ele dê valor a outras coisas. O que é importante para você? Cara, o caráter mesmo é um cara comprometido. Mas como é que você descobre ou analisa isso dentro de uma entrevista? Difícil. Não é nem questão de você analisar. Obviamente que você tem um perfil. A pessoa chegou, ela é uma pessoa retraída ali, que gosta, por exemplo, tá com um cargo para auxiliar administrativo, tá? Ó, falando de tal, como que você... Obviamente eu tenho algumas perguntas que são ali específicas para aquele cargo, né? Se trabalhou, as referências comerciais, quando a pessoa chega para nós, a gente já analisou algumas coisas. Então a gente foge um pouco também de perguntar só o nome do profissional e passa a fazer algumas perguntas profissionais. Por que você está aqui? Qual que é o seu objetivo de vida? O que você tem de objetivo e tal? Porque às vezes a pessoa
conversando com você sobre aspectos de vida dela te mostra muita coisa. E, obviamente, a gente, como empresário, tem que ter um pouco desse lado humano para entender o que essa pessoa tem de perspectiva de vida, se realmente é alguém que está buscando um crescimento, se realmente é alguém que está ali para ganhar o dela e sair fora, entendeu? E esse Porque perfil de quem tá ali só pra ganhar o dela e sair fora é o pior. é o pior. Eu acredito que hoje é o pior. E assim, eu fico um pouco, às vezes, triste de ver alguns jovens que desperdiçam oportunidades, até voltando no início da nossa conversa, desperdiçam oportunidades por prazeres momentâneos, cara. Então, assim, às vezes o cara tá trabalhando ali e 8 horas é o horário dele sair. Se ele precisa finalizar uma atividade, ele não precisa, ele larga as coisas do jeito que tá e tchau. Então, a nossa maior missão é o quê? Identificar o mais rápido essas pessoas para que elas não configurem parte do nosso time. Entendeu? Filtrar um time é difícil. Porque sai muito mais caro. Sai muito mais caro. Falando de processos, Leandro, como é que é definir processos? Eu tava conversando com um colega, um amigo nosso aqui esses dias, e ele falava sobre que dentro da empresa dele ele definiu muito, ele deu um nome de POP, que é Procedimento Operacional Padrão. Perfeito. E ele disse que no caso dele, ele fez por escrito. Exemplo, dentro da empresa dele, no caso é uma empresa de prestação de serviço de saúde, e ele disse que dentro da empresa dele, por exemplo, ele determinou que todo cliente que chegasse, o funcionário tinha que levantar, ficar em pé e falar o nome do cliente. Porque eram clientes frequentes, né? Por isso não tem como alguém falar o nome, porque chegou lá, nem sei quem é. E ele estava contando sobre vários elementos que ele determinou para esse processo. Eu vou ser bem realista com você. Nas minhas empresas eu não tenho isso. Eu até conversei já com o meu time, porque eu falei, olha, achei muito legal, vou desenhar alguns procedimentos operacionais padrões, porque eu acho muito bacana ter isso, até para conseguir expandir, como nós começamos aqui o questionamento de eu tenho uma unidade aqui, eu tenho uma unidade em Cuiabá. Será que se eu sair daqui e eu for em Cuiabá, eu terei a mesma excelência de atendimento de Cuiabá que eu tenho aqui e daqui que eu tenho lá? Claro. Será que o alimento, será que o prazer, será que o ambiente vai ser tão bom quanto em ambas as unidades? E isso é, de fato, um procedimento operacional padrão, um processo. É, com certeza. Que a gente falou. Agora, esse processo, você acha que ele tem que ser idealizado ou ele flui? Com certeza o processo ele é idealizado. Tá. Eu acho que o processo é um trabalho, você instalar processo da empresa é um trabalho interminável. Por quê? Porque o processo ele muda todo o tempo, entendeu? No meu caso, no meu setor, por exemplo, eu tenho um processo hoje para oferir a medida de peixe, Tá. pescado. Estamos falando agora do setor interno. Exatamente. Ali. Então, assim, ali porque nem todo processo é com atendimento ao cliente. Sim, exatamente, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa que é destinada a isso, ela tem uma rotina diária. Quando essa pessoa sai de férias, o que ela vai fazer? Ela vai passar esse processo para uma outra pessoa que vai substituí-la para dar continuidade nesse trabalho. Isso é um exemplo muito raso, assim, que eu tô dando, tá? E tem que ser igual. É. Mas, assim, esses processos, eles se arrastam para outros setores, que alguns são mais específicos, outros a gente trata de forma mais profunda, outros a gente trata de forma mais rotineira. Por exemplo, atendimento ao cliente. Existem processos desde a entrada do cliente no restaurante, recepção, uma maneira de falar. Ah, eu tenho uma reserva, um exemplo, né? Qual que é o procedimento para quem tem reserva? O horário, tal. Então, quando você deixa bem claro esses processos, as atividades que envolvem os setores, elas fluem de uma forma mais orgânica. Se você abrisse hoje uma outra operação do Quintal, como você acabou de dizer, Quintal Alfa, você teria feito algo diferente com a experiência que você tem hoje? Com certeza. O que, por exemplo? Processos. Manual desenhado, tudo. Você acha que fechou por falta de processo? Não, cara, eu não acho que fechou por falta de processo. Eu acho que foi uma fase realmente que a gente entendeu que aquilo não cabia muito no momento para nós, entendeu? Existiam algumas prioridades de outros projetos para ambos. E a gente, de forma ali muito, muito criteriosa e muito madura, entendeu que realmente não era o momento de continuar com aquela operação. Eu acho que é muito, muito legal isso. O ramo do empreendedorismo, ele te dá N possibilidades de você avançar e de você também saber, às vezes, descer um degrau para poder potencializar os seus outros negócios. Entendi. E é bacana quando a gente pega essa consciência, Felipe, tem se torna maduro em relação a isso, porque muitas vezes, cara, você parar uma operação não é porque você tá
indo mal. Não é porque você quebrou, é porque você entendeu quebrou. que até Você antes de eu entendeu. quebrar. Exatamente. Tá no momento Você adequado, tá sendo o timing prudente. mudou. Obviamente, teve já situações que eu tomei bomba em outras É. operações, não deu certo, entendeu, cara? Às vezes mudar de lugar, não é Às vezes mesmo? mudar de lugar, É. exatamente. Então, por exemplo, eu tive abrimos uma hamburgueria uma vez, com uma marca paralela que a gente queria ter, de hambúrguer, destinado só para hambúrguer, em frente ao Dama. Uhum. Abri pós-pandemia, inclusive. Um grande amigo meu, que era personal, ele tinha um baita potencial. Na época a gente abriu. Cara, abri com ele lá. Primeiro mês, a gente conseguiu retornar o investimento nosso. Não foi um investimento alto. Primeiro mês, cara, a hamburgueria bombou. Estávamos super felizes. Segundo mês, ele andava de moto, bateu a moto e faleceu. Então você vê que muitas vezes, cara, a vida enfim, o empreendedorismo ele vai nos surpreender de várias formas. E cabe a nós pegar aquilo ali como ensinamento, como experiência e aplicar nos outros negócios que nós temos, nas outras operações, de uma forma que seja um exemplo, entendeu? Então nem sempre fechar, parar, suspender uma operação é sinônimo de coisa errada. Saímos do quintal, meu amigo. Eu sei que você tem uma outra operação ali agora, onde era o Mastrô, Perfeito. o Omakase. Omakase. E quanto tempo depois da abertura do quintal? Como é que surge essa transição? Não é transição porque o quintal não fechou. Na verdade, essa nova operação, Sim. ou esse rebranding que você acabou estabelecendo, mudando toda uma realidade que era o Mastrô, que tinha fechado, tava morto. Sim. E você foi lá e fez ficou fechada a operação. uma ressurreição ali. Ali fechou realmente. Quanto tempo ficou fechado o Mastrô? Ficou 2 anos fechado. 2 anos? É. E o prédio vocês mantiveram, porque o quintal tava usando? O quintal era no fundo, né? Enfim, são separados, mas é o mesmo imóvel do fundo. E 2 anos depois? 2 anos depois, cara, surgiu a oportunidade de a gente abrir ali para trabalhar com uma comida japonesa. Eu via realmente, eu era cliente de vários lugares de comida japonesa, sempre gostei, mas eu via que Campo Grande cabia mais oportunidades como essa. Que não tem nada a ver com o quintal. Não tem nada a ver com o quintal. E aí, cara, abrimos o restaurante de comida japonesa ali também. Você fala abrimos porque você tinha só, você chamou alguém pra abrir com você. Eu era cliente, cara, de uma pessoa que era um baita sushi man. É um baita sushi man. Claro. E na oportunidade a gente tinha uma estrutura parada. Você era cliente dele, você ia lá. Bora lá, bora. E cara, abrimos. baita ponto. Baita ponto, investi o que tinha que investir. O rapaz entrou com a parte operacional, né? Nesse meio caminho, não deu muito certo a parte da parceria, entendeu? Nossa, eu acabei rescindindo um contrato com ele e fui tocar a operação sozinho. Tá, mas só voltando um pouquinho antes. Omakase, o que significa? Por que foi isso? Omakase é uma expressão que significa a confiança que você dá para um chefe para ele te surpreender. Ah, tá. Entendeu? Com o que ele vai cozinhar para você ali, enfim. Te apresentar É uma experiência japonesa que você fala, ó, tá na tua mão, chefe. Tá na tua mão, perfeito, colocação, exatamente. E aí você abriu o Omakase, vocês cada um colocaram 50%? Não, eu entrei com todo o investimento, né? Você lembra quando você investiu no Omakase pra reabrir? Na verdade, cara, a gente tinha uma estrutura praticamente quase pronta ali, Porque você tinha o Mastrô antes. Exatamente. Então, assim, a gente já tinha uma estrutura, obviamente que tem que fazer várias alterações, enfim. Mas na época eu devo ter investido uns 50 mil, foi pouca coisa. Foi pouco. Foi pouca coisa. Aí, abriu a casa. Abri a casa. E quando você abriu o Mastrô e agora você abriu o Omakase, você usou alguma estratégia diferente? Porque aqui você falou, não tinha rede social direito, tráfego, outdoor, foi mais uns amigos que a gente chamou. Aqui você falou, vou fazer a mesma coisa para trazer a clientela inicial? Cara, foi totalmente diferente. Isso é muito legal falar, porque hoje, qualquer operação que eu vou inaugurar, eu não faço aquela inauguração de arromba. Chama todo mundo e... Não. A gente faz o chamado soft opening, que a gente faz uma pré-abertura, que é o dia onde tudo tem que dar errado. Impressora, sistema, internet deu pau, enfim. O soft opening, para quem não sabe, é aquela abertura que você avisa o cliente, pode dar cagada. Exatamente. E você destina ali, obviamente, chama os amigos, chama o pessoal da família, entendeu? O pessoal mais íntimo um pouco. Que é aquela galera que vai entender se alguma coisa sair fora do plano. Você fazer um treino na operação. Exatamente. Tá. E a gente fez isso. Primeiro a gente fez um jantar, testou o menu, aprovaram, foi super bacana, super positivo. Fizemos um soft opening de 2 dias, deu super certo. E aí sim fizemos a abertura, que, cara, foi assim, muita gente. Graças a Deus, teve uma demanda muito grande desde o início. E a gente, obviamente, né, nesse caminho, eu não sabia, não era muito. Isso a gente tá falando que ano?
2021. 2021. 2021. Então eu não entendia nada de comida japonesa. Então eu tive que mergulhar no universo. Porque você tinha feito paralelo. uma pós de comida fitness lá, né? Exatamente. Depois fui pra carne. A carne me ensinou muita coisa também. A carne já tinha uma base, churrasco. Nós aqui temos uma cultura super já Tá acirrada. no sangue. Exatamente. E a comida japonesa, depois que eu entrei pra esse ramo, realmente eu vi que é algo muito mais detalhado, mais delicado. Precisa ter processos muito mais definidos, porque você trabalha ali com uma comida que é, por exemplo, peixe cru que a gente serve mesmo. Cara, ele tem que ter uma extrema qualidade, desde o fornecedor até o manuseio dentro do restaurante, entendeu? E você não tinha fornecedor quando você abriu, porque você tinha fornecedor de carne, você tinha fornecedor de hortifruti, e você teve que criar uma nova gama de fornecedores para conseguir atender o omakase, Sim, sim. nesse caso. E você já, por conta de estar dentro do setor, você já sabia, você falou, não, eu sei onde eu vou ali, ali, lá, porque qual que é a dificuldade, muitas vezes, de você ter produtos de qualidade dentro do seu restaurante com um custo Uhum, que faça sentido para sua operação. sim. Você procurou daqui, você falou, não, vou para São Paulo, vou pro Nordeste. Como é que foi pra você achar essa gama inicial de fornecedores? Hoje, cara, a gente tem um acesso muito fácil, né, às informações e tudo. Google e tal. Mas assim, de fato, outras cidades, principalmente São Paulo, te dão uma gama e um leque de produtos ali que você não acha em Campo Grande. Quando acha, o preço é muito maior Uhum. você comprar de São Paulo. Então a gente foi assim um trabalho de formiguinha realmente que começou desde quando a gente começou a fazer a construção de cardápio. Por isso que uma construção de cardápio ela é muito importante. Não é só botar. Não é só colocar lá o que você vai vender. A construção de cardápio ela começa com um esboço do que vai ser oferecido no restaurante, ficha técnica para precificar custos, essas coisas, ver a disponibilidade dos produtos que você vai usar e depois disso você estuda o recipiente onde você vai servir aqueles produtos que você Porque tem a está ver proposto. com a aquisição do cliente, não apenas com o paladar, mas com os olhos Com os também. olhos, com certeza. E A beleza do prato. E a gente quis trazer desde o início no Omakase os recipientes de uma forma bem bonita para ser servido, entendeu? Então a gente tinha louças ali que representavam peixes que vêm do mar, estrelas do mar, enfim. E isso foi muito legal, porque gerou muita mídia pra gente. E, cara, a mídia espontânea hoje, ao meu ver, quando você consegue chegar no teu cliente com um produto bacana, visualmente bonito, e quando ele come, ele acha gostoso, cara, não tem uma mídia melhor do que essa. O cara realmente vai atestar que o teu produto ele tá 100%. Leandro, eu percebo que dentro de restaurantes, nós temos restaurantes que a ênfase dos proprietários é dar uma ênfase, alguns, na casa. Uhum, Né? Por exemplo, conhecemos aqui em Campo Grande alguns outros parceiros que, se nós falarmos o nome do restaurante, não sabemos quem é dono. sim, Sabe o restaurante, gosta do restaurante, a gente valoriza o restaurante, vai no restaurante e fala, quem é o dono? Fala, não não sei. sei. Existem restaurantes que a ênfase, o branding, tudo é na marca do restaurante. Perfeito. Nós temos outros que a ênfase acaba sendo muito no chefe. Né? Ainda Uhum, que não é uma pegada muito de Campo Grande, porque nós não é uma perspectiva de chefe, de grandes players gastronômicos, mas ao analisarmos numa perspectiva, principalmente de São Paulo, Rio e outros aham, restaurantes, quando analisamos restaurantes com estrelas Michelin, né, você fala, você vai lá, lógico que você sabe a marca do restaurante, mas você vai lá porque é do Alex Atala. perfeito. Você tem o chefe que está por trás, um chefe do MasterChef. Uhum, Você tem a ênfase ali. Hoje, o desejo seu, você falou pra mim que você fez uma gastronomia. Eu, às vezes, que você posta no Instagram com uma roupa de Doma ali. chefe, né? A Doma, que se chama, né? Sim, Você tá com a Doma. Às vezes faz algumas collabs, né? Vi que você fez uma collab em Trancoso, sim, sim. né? Com outros chefes renomados também. Uhum. A sua perspectiva da gastronomia de algum dos seus restaurantes é que o cliente veja ele como um bom restaurante ou que o cliente veja ele como eu quero ir lá porque olha o chefe ou os chefs. Sim, Seu objetivo em médio ou longo prazo é que o chefe não saiba quem é, mas se lembre do restaurante, ou que necessariamente não lembre do restaurante, mas fala, cara, mas eu quero ir porque o chefe é aquele sim, lá. sim. Felipe, eu passei um determinado período da minha trajetória na gastronomia muito envolvido com as cozinhas.
Eu sei que você já visitou quantas cozinhas, Leandro? Cara, eu já visitei 149 cozinhas. No mundo. É, Eu sei que no eu, mundo. eu te acompanho ali, quando você viaja, você tá Sim, na Europa, você fala assim, mais é, uma cozinha. Você exatamente. chega lá e fala, sou chefe lá no Brasil e tal, eu queria visitar mais uma cozinha. É, E anda e vê toda a operação. E eu imagino a bagagem que você acaba tendo, ainda que não dá para aplicar sim, aqui dentro, porque cada um tem a relação com um tipo de sim, gastronomia, perfeito. mas a bagagem que você tem visualizando isso e conhecendo os chefes que estão por trás das cozinhas. Porque Sim, alguns restaurantes são chefes, outros são apenas cozinheiros, que são cozinheiros. coisas distintas, de fato. E é engraçado, cara, que toda cozinha que eu visitei dessas 149 até hoje, todas me ensinaram alguma coisa que for o mínimo possível. De um processo, de um equipamento, de uma disposição de equipamento, de disposição de pessoas ali dentro trabalhando, entendeu? E eu gosto muito disso porque, cara, quando você tem uma cozinha que funciona já, você sempre busca evoluir ela de forma interna ali, os processos dela, entendeu? Para que você possa atender mais rápido, ou você possa soltar um prato de uma forma mais dinâmica, entendeu? Com o teu time entre salão e cozinha. E é engraçado, as cozinhas que eu visitei sempre me ensinaram algo. E eu acho que por conta da diversidade mesmo da operação e de casos específicos, sabe? Mas assim, na trajetória da gastronomia, eu por um tempo, eu fiquei assim muito envolvido em cozinhas mesmo por necessidade de não ter pessoas. Na própria Claro. pandemia mesmo, eu tive Uhum. que Eu tenho que que estar estar com a lá. galera, eu tenho que estar lá, entendeu? Mas com o decorrer do tempo, eu percebi que a minha missão mesmo era caçar os talentos, fazer com que esses talentos ficassem bons na nossa operação e fazer a gestão deles. Então hoje eu sigo a linha de que as pessoas elas voltam no nosso restaurante pela qualidade que são atendidas e pela comida muito boa que é oferecida ali, naquele lugar. Entendeu? E hoje você tem algum sonho, Leandro, no sentido de restaurantes ou de abrir um restaurante que você não abriu? Ah, meu sonho é ter um francês. Meu sonho é ter um restaurante de comida coreana em São Paulo. Tô dando um exemplo bem grotesco, Sim. mas ou exclusivamente não. Eu quero apenas cuidar das minhas operações. Hoje a gente busca muito o equilíbrio das operações, em deixar cada vez mais assertivos os processos para mirar na expansão. Tanto que a Na gente expansão de novas novas unidades do dos quintal mesmos. ao Macaxeira. Exatamente. A gente teve a abertura de outros restaurantes nesse meio caminho, entendeu? Que a gente entendeu depois, algumas operações a gente acabou vendendo, enfim, Você para fez alguns possíveis testes no meio do sócios. processo. Exatamente. Tive operações de comida italiana, acabei saindo da operação, vendi pro sócio, entendeu? Tive outra operação de comida japonesa que fizemos da mesma forma, mas nós entendemos que hoje as operações que nós mais temos à mão, digamos assim, são as que a gente quer mirar numa expansão aí nacional, entendeu? Então, assim, o nosso trabalho hoje está sendo instalar os mais processos assertivos possíveis para que essas expansões se tornem mesmo menos desafiadoras para nós, como a gente via um tempo atrás, entendeu? Exemplo mesmo de Cuiabá, que a gente já tinha uma operação super na mão, que é o Quintal do Rio de Janeiro, abrimos lá e para nós foi muito positivo. E vocês estão com uma operação de obra em Cuiabá Sim, também do Omakase. para abrir o Macacê. Para abrir o Certo. Macacê. Então, assim, o que a gente percebe é que realmente quando existe um processo bem definido, o resultado final para você iniciar a operação é muito mais rápido. E hoje você tem uma perspectiva, Leandro, de sonhos futuros, de onde você gostaria de abrir novas unidades? Cara, é muito difícil você falar assim, perspectiva de novas unidades, enfim, a gente recebe propostas direto de pessoas que querem abrir uma unidade na sua cidade, enfim, mas isso passa por uma análise, né, Felipe? Até A comentei questão até da contigo. gestão depois. Exatamente. Então, assim, existem lugares que tem algumas particularidades em relação a outros. Então, por isso que a gente resolveu pensar na parte de franquear, de ter um modelo de franquia para Vocês que estão isso, desenvolvendo um modelo de franquia. para que a gente possa fazer isso com uma segurança maior, entendeu? Principalmente para que as regras de padrões sejam seguidas de forma de forma mais criteriosa, né, cara? Não ficar uma unidade serve uma carne desse jeito e fui lá nessa unidade e Mas a tava franquia já está estruturada? Vocês não, estão nós estruturando? estamos estruturando. Estamos nesse processo Se de alguém estruturação. estiver assistindo a gente e falar, quero abrir uma franquia Quintal ou Macaxeira na minha cidade, já pode procurar ou espera um Quem pouquinho? sabe, né? Quem sabe, né? A Quem gente pode sabe? Quem colocar sabe na quando fila. você estiver assistindo, não sei. Não é mesmo? Exatamente. A gente já pega o contato ali e já deixa no Legal. stand-by.
Então a gente teve algumas propostas, mas assim, antes fazer bem feito, né, cara, uma coisa estruturada, porque a gente também tem que pensar que, pô, existe uma trajetória aí que a gente foi difícil até aqui, foi É, desafiador, a gente precisa valorizar isso e muitos olham, né, Leandro, a realidade quando vai num restaurante de alto padrão e simplesmente falar, caraca, olha lá. Eu é. falei, filho de pai rico, alguma Ah, coisa. é. E ninguém vê o que a gente comentou hoje, por exemplo. Tá aí, ó, toma aí minha dívida de 700 É, mil reais assume lá, né? e senta e chora ou abre alguma coisa para ver se consegue pagar esses 700, Exatamente. que poderia não dar certo. Poderia não dar certo. Poderia ter só aumentado a Poderia dívida. virar 1.400, Poderia ter virado 1.400. E Exatamente, aí? Felipe. É isso. E o legal, assim, ó, eu sempre falo para alguns colaboradores, eu sou uma pessoa muito mente aberta. Às vezes o cara trabalha comigo, fala, olha, eu quero abrir meu negócio. Cara, você tem todo o direito. E torço para as pessoas que têm essa perspectiva, sabe? Essa gana de querer crescimento. Mas ao mesmo tempo eu falo, olha, seja muito consciente daquilo que você vai fazer. Porque algumas pessoas pensam que abrir restaurante é você ir no mercado, comprar uma carne e fazer ali e vender para o cliente. E não é só isso. Isso é só a ponta do iceberg. Tem por trás todo um processo, tem todo Eu digo que tem todo um estômago tem também, todo um né? estômago. Cara, é assim, é time, é gestão, é marketing, é administrativo, é a estratégia financeira que você tem que ter, é o pagamento de vários outros tributos que tem por trás, entendeu? Você sabe, Leandro, que ontem eu entrevistei um Dr. Baltazar Sanabria, aqui de Campo Grande, um baita do médico, e ele conta que ele investiu 300 mil reais, abriu a clínica dele, ele, a esposa e um assistente, e tinha dia que ele falava, e aí? A esposa, ninguém ligou hoje não, pra agendar nada. Chegava no outro dia, como é que foi hoje? Ninguém. Tivemos ninguém. E no outro dia? Também hoje não foi É ninguém. Você fala, cara, e agora? verdade, cara. Assim, é muito difícil, é muito fácil para quem vê acontecendo, mas ao mesmo tempo a pessoa não consegue enxergar o que foi feito para aquilo estar acontecendo. É. Não é do dia para noite, cara. Nada do dia para noite. Então tem dia que você vai ter que ficar correndo atrás de cliente, você vai ter realmente a venda baixa, vai ter o dia que você vai ter 2 mesas só, entendeu? E tudo isso é um processo. É. E assim como eu já tive pessoas que saíram e foram. Você tem algum conselho que você daria para alguém que está querendo abrir um negócio? Um empreendedor iniciante que fala assim, cara, eu queria abrir meu próprio empreendimento, eu queria... Você vai falar para ele, você tem algum conselho? Porque eu acho que você me disse em algum momento, eu perguntei, o empreendedorismo é para todos? Eu disse não. Eu acho que não. E eu também acho que não. Acho Eu que acho que não. não é para todos. Sim. Né? Minha esposa diz para mim que ela visualiza que para ela não seria. Ela É. disse, eu não tenho estômago para isso, ela falou. Tem coisa que você me conta Mas que eu não tenho estômago. O que você daria para as pessoas que está querendo, não quem já abriu? Porque existem dois Cara, conselhos. Quem já abriu, agora a gente dá um conselho, e quem tá falando, tô pensando em sair do meu emprego, eu juntei um dinheirinho sim. e eu vou querer abrir alguma coisinha. O que você falaria para uma pessoa dessa? Cara, busque ficar bom naquilo que você quer fazer. Depois ou antes de abrir? Antes. Se possível, faça um estágio nesse lugar, num lugar que você quer. Ah, eu quero abrir um negócio de cachorro quente. Cara, se intere, fique bom no assunto, entendeu? Por quê que você precisa ficar bom? Porque se você entra de cabeça no negócio e não entende nada, a probabilidade daquilo ali dar errado é muito maior, entendeu? Agora você já, por exemplo, vamos supor que eu quero abrir uma pizzaria, eu vou trabalhar na pizzaria por 2 meses. Quando eu trabalho, Felipe, eu tenho contato com toda aquela atmosfera, que eu sinto a dificuldade, que eu vejo o que, que é legal, o que, que não é, a cabeça ela muda da água para o vinho. Isso é fato, entendeu? E os grandes players do mercado, eles fizeram eles passaram por essa trajetória. Eles tiveram uma oportunidade trabalhando com aquilo, eles saíram e aí sim eles montaram algo sólido, pelo menos de conhecimento, entendeu? É. E obviamente, né, cara, os desafios da gestão, essas pessoas elas precisam saber que elas vão ser boas em algumas coisas e outras elas não vão ser boas. Isso é importante. E elas precisam ter pessoas que façam bem aquilo que elas não são boas. Você não vai saber fazer tudo. Não vai. E você precisa, é que a gente já falou, mas repetindo, processo de pessoas. Processo de pessoas. Perfeito. Meu irmão, foi uma gratidão O prazer tremenda foi todo meu. ter você aqui comigo. Muito legal. Você é um vitorioso e para mim é uma honra sempre aprender com você. Pô, cara, eu digo mesmo pra ti, aprendo sempre, né, nas nossas conversas aí.
E com certeza para mim foi um prazer enorme estar aqui contigo hoje.